Fala galera do Pod Guaraná, eu me chamo Lucas Jamos. Eu me chamo Daniel. E eu sou o Luffy, mais conhecido como... Que? Sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. Eu quis dar uma invertida nessa. Vai, continua. Caraca, esse episódio vai ser muito legal, Dani, porque a gente chamou dois amigos nossos pra conversar sobre como tá sendo morar lá fora, no exterior, e como tá sendo estudar por lá também. É isso mesmo, Ramos. Vamos falar com a Abner Jorge, que estuda lá em Michigan, nos Estados Unidos. E vamos falar com o Hélio Rodrigues, que estuda em Buenos Aires. E vamos falar um pouquinho sobre xenofobia, clima e muitas outras coisas, né, Dani? É verdade, a gente vai falar também sobre alguns perrengues que eles passaram lá nesses países, como eles ingressaram nessas faculdades e quais foram as dificuldades para conseguir chegar lá e para sair para alguns. Então, bora lá? Bora lá. Bora lá. Bora lá. Para começar, seria uma boa vocês se apresentarem, né? Então vamos começar pelo Abner. Eu tenho alguma... Eita porra! Seria acendeu aqui. Eu não posso fazer. Ele falou que não vai se apresentar, mano. Eu falei Abner, não Siri. A terceira convidada. Não, eu falei, é o seguinte, a Siri acordou aqui, pô. Oi pessoal, meu nome é Abner, eu tenho 23 anos, meu pronome é ele, dele. Eu estudo na faculdade de Michigan State, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, há 4 anos, no meu quinto ano agora. E eu morei 4 anos nos Estados Unidos, enquanto aluno. Então pronto, agora Hélio, se apresente, por favor. Oi, eu sou o Hélio, eu tenho 22 anos, porém semana que vem eu faço 23 também. Então, eu estudo na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e meus pronomes são ele e dele também. Pois é, então, galera. A gente trouxe vocês aqui hoje porque a gente quer falar sobre um tema que a gente já tinha pensado há muito tempo sobre falar, que é os amazonenses no exterior, né? No caso, fora do Brasil. E a gente chamou o Abner, justamente porque ele tá estudando nos Estados Unidos, finalizando quase na engenharia mecânica. Tá no último período? Semana que vem. Caraca, Nossa, mano, olha o timing. Na última E semana, o Hélio na verdade. foi chamado porque ele é um viajado, não é mesmo? Já foi, morou no Canadá, passou o quê? 1 ano ou mais de 1 ano em 9 Portugal? meses no Canadá, depois passei 1 ano e 6 meses em Lisboa, e eu tô há 1 ano aqui na Argentina. Caraca. É um viajado mesmo, mano. Outra coisa importante de falar, né, que todo mundo aqui se conhece há anos. A gente é amigo desde há décadas, nossa. Então esse episódio vai ser... Tipo, todo mundo aqui se conhece há muito tempo, então acho que esse episódio vai ser, tipo, super descontraidão de boas pra conversar. Bora falar como é que tá sendo pra vocês morar, tipo, morando em lugares diferentes assim. Como é que tá sendo? É outra realidade, né? Aqui na Argentina, tem todas as boas intenções, tem todas as medidas sendo tomadas, porém, tem muita falta de cooperação da população. Porque a Argentina, ela é o país que tá a maior tempo de quarentena, por assim dizer. A gente ficou de quarentena, assim, estrita, desde março do ano passado, e só aliviou lá por novembro, talvez. Isso, tipo, quarentena realmente, você não podia, bares não estavam abertos, academias não estavam abertas, e então era basicamente eu ficava em casa o dia todo estudando, quando não estava estudando, estava jogando alguma coisa, e isso desmotiva muito você a ter um estilo de vida saudável, sabe? Porque pra que eu vou me exercitar se, tipo assim, eu não posso fazer nada com esse corpo, sabe? Por assim dizer, tipo, eu não posso sair de casa, eu não posso... É muito desmotivador você ficar enclausurado. Claro que era por uma causa boa, pra realmente evitar o contágio, a disseminação da doença. Porém, justamente por ter muita festa clandestina, muita falta de cooperação, muita falta de entendimento da população, a gente ainda está em uma grande alta de contágios novos. Inclusive, vai começar a segunda onda e já tá com quarentena de novo. Mas tu, tipo, desde que tu tá aí, tá rolando pandemia. Eu cheguei dia 25 de fevereiro de 2020. Caraca, a quarentena começou verdade. no dia 12 de março de 2020. Então, praticamente, tu não teve uma vida normal ainda aí. Não. Eu passei 2 semanas aqui, e antes da quarentena. E essas 2 semanas eu não pude nem sair também, porque eu tava com umas amigas aqui que eu não falo tanto mais hoje em dia, mas não vem ao caso. E uma delas estava com problema e eu, por solidariedade, estava com ela durante esse tempo e não saí também. E aí chegou o coronavírus pelo Brasil. A gente ficou sabendo a notícia, mas não se preocupou tanto. E aí, quando eu tinha, inclusive, ingresso para uma festa bem grande que acontece num ponto muito turístico daqui, o Porto Madeiro.
dois dias antes da festa, o presidente anunciou que a Argentina ia entrar de lockdown e tava tudo permanentemente proibido, só podia sair pra fazer compras, serviços essenciais e tudo mais. Então eu passei, tipo, literalmente toda a minha estadia na Argentina sem sair de casa até o momento. E tudo isso estudando home office, como é que foi? Tudo É AD, EAD, né? Tudo EAD. Tudo é AD. Caraca, Tudo EAD. bad A vibes. faculdade, ela demorou, inclusive. Eu consegui fazer as matrículas tudo antes de começar a quarentena da faculdade. Porém. Pois é, mano, eu lembro disso fazendo isso. Eu Aham. lembro porque o Hélio me mandava as coisas nas atualizações, porque antes de tu ir pra Argentina, eu cheguei a te ajudar aqui em Manaus Sim. com a documentação. Tu lembra que a gente Exatamente. teve que fazer uns negócios no cartório? Tipo, aqui na Argentina, o ensino é literalmente público. Você não tem que fazer nenhum sistema de ingresso. Você não faz nenhum vestibular nem nada. Você só diz, eu quero me matricular nessa faculdade. Beleza. Aqui você tem seus documentos? Pronto, tá matriculado. Só que pra estudante estrangeiro, tem muita burocracia. Você tem que pegar muita documentação, validar muito carimbo, validar muita assinatura. E eu tava correndo atrás de todos esses procedimentos quando eu tava em Manaus, no ano de 2019, final de 2019. Quando eu cheguei aqui, consegui fazer a matrícula, filas bem grandes também, mas consegui. E quando começou a quarentena, a gente não sabia como ia ser, porque todo mundo tava esperando que fosse aula presencial. E, tipo, do nada, lockdown. Então, como é que a gente vai pra aula se não pode sair, se não pode ter o risco de se contagiar? Então, a Faculdade de Buenos Aires, ela tomou a iniciativa de fazer... Porque a Universidade de Buenos Aires já tinha 2 tipos de ensino. Já tinha um EAD, pra quem vivia muito longe, não podia ir pro presencial. E tinha o presencial propriamente dito, que é o curso Ciclo Básico Comum, CBC, mais famoso. E ela tornou os dois EAD. Ou seja, quem fazia o sistema EAD não mudou nada, e quem ia fazer por CBC, que é o presencial, também foi EAD. Só mudou, no caso, a dinâmica. Porque, por exemplo, quem faz CBC é outro tipo de prova, é outra metódica, são outras avaliações, são outro tipo de nota. Para quem fazia EAD, era basicamente, tipo, tudo... Literalmente, te davam aqui a matéria pra você estudava sozinho, no dia da prova você vinha fazer a prova. Ah, tu ainda tinha que se locomover pra lá fazer a prova, às vezes? Antes da pandemia, sim. Mas depois, justamente... Isso tudo que tá falando foi antes Isso era o procedimento antes. né? Isso era o procedimento tá. antes. O ensino à distância antes, você tinha toda a sua matéria aqui na sua frente, no computador. Você estudava pra ela. E no dia da prova, você se locomovia e ia pro local de prova fazer. Uhum. Pra quem fazia presencial, tinha todo dia aula, ia lá, fazia, depois tinha prova. Ok. Ah, é interessante. Então, tipo, pra ir, tecnicamente, foi mais tranquilo, né? A De transição certa pro forma EAD. foi. Porque, cara, aqui em Manaus eu soube dos meus amigos da UFAM, né? Porque eu fui cagado o suficiente de me formar no começo da pandemia. Tipo, pra ter noção, ia ter a minha formatura, ia ser acho que em fevereiro, eu acho, eu nem lembro agora. Mas ia ter a formatura, aí a minha amiga, né, Esté, namorada do Abner, até, se formou uma semana antes de mim. Um beijo, Esté. Um beijo, Esté. Se formou uma semana antes de mim e a gente foi pra formatura dela. Aí eu, todo animado lá, vou me formar agora, vai ser a minha. Aí, faltando 2 dias pra minha formatura, cancelaram todas as aulas na UFAM e não podia nem pisar mais na UFAM. Uhum. Aí eu tive que esperar 3 meses pra fazer uma formatura por EAD. Nossa. Tipo, tudo à distância. Eu fiz também a formatura por EAD, Pois só que eu esqueci de ligar minha câmera, EAD do Ramos. Eu tava tudo arrumado. Mano, cara, o Ramos chegou, tirou foto, mandou foto no grupo, falou, olha aqui, vou informar, todo mundo, beleza. Aí, uma hora depois, ele, tá que pariu, galera, esqueci de ligar a câmera. Não, mano, tava ligado, tava aparecendo, eu só não sei por que não aparecia lá. Tipo, pra mim, eu tava com a câmera ligada, mano. Eu fiquei... Mas eu acho que tinha que ativar, porque às vezes tem o preview e tu tem que clicar, mesmo assim. Bad vibes isso aí. Eu sei que na minha, eu me esforcei, porque na minha... Na tua eu não sei como tu se formou, porque na minha não podia se formar sem câmera ligada. Tu tinha que ter uma câmera ligada, senão tu não se formava. Porque tinham que ver tu levantando a mão lá pra fazer o juramento e tudo e tal. Acho que teve muita entendimento da faculdade. Mas tu, diferente do Hélio, tu tá aí há mais tempo, né? Então tu passou pela experiência normal também, né? Sim, pô. Eu morei lá 4 anos e tô passando meu último ano aqui em EAD, em Manaus. Voltei pra cá em abril de 2020, se não me engano. E é isso, cara. Tipo, foi muito estranho sair de lá, porque eu saí achando que eu ia voltar daqui a pouco, sabe? Tipo, eu dei tchau pros meus amigos lá, falando, mês que vem a gente se vê.
deixei minhas coisas tudo lá, tipo, meu sofá, as coisas estão tudo lá ainda. Tipo, minhas coisas pessoais, Por que minhas que tu roupas. focou no boa parte das minhas sofá? roupas. Tanta coisa pra tu focar. O cara vai falar meu porque sofá. eu- É porque ele devia gostar pra porra, É só porque não, eu tô tentando vender ele agora, tá um pé no saco essa porra. Aí tu lembrou, né? Eu lembro. Sofá. Aí, sofá, micro-ondas, tipo. Eu saí e falei, porra, deixei minhas roupas lá, trouxe só uma mala. E. Mas como é que tava sendo estudar por lá? Ah, cara, é uma pergunta muito vaga, sabe? Mas eu. Caralho. Nossa, crítica direta. Levei um tiro agora. Não, é que eu não sei, eu não sei por onde começar a responder, tá ligado? Não, Tipo, vamos eu fazer vou- o seguinte, comece pelo começo. Como é que foi, tipo, o processo pra tu, de fato, ingressar lá, tá ligado? Cara, foi bem longo, tipo, tem muita burocracia. Eu precisei, a gente não aplica, tipo, de praxe, assim, tipo, pra americano e brasileiro não aplicar só pra uma faculdade, sabe? Tipo, tu vê os tipos de faculdade que tipo, meio que tu quer estudar, aí tu aplica pra elas. Aí eu acho que eu apliquei na época pra 11 faculdades, eu entrei em 10. Humilde. Olha, Tem que fazer tipo um Enem lá, né? Que é o SAT. Aí, tipo, tem várias coisas que você tem que fazer. O SAT é meio que unificado, assim, tipo, todas as faculdades aceitam. E aí, tipo, tem 3 provas de escrita, redação e matemática que tem que fazer. Aí tua nota, tipo, é legal essa parada que vale a mais alta sempre, tá ligado? Tipo, se tu fizer durante o ano 3 SATs, eu acho que acontece 3 vezes por ano, tua nota mais alta de redação. Tipo, se tu foi, vamos dizer que tu foi melhor em redação e foi mal em matemática e escrita em uma prova. Aí na próxima prova tu foi, tipo, ok em redação, mas tu foi muito bem em matemática e escrita. A tua nota mais alta sempre conta. Tipo, vai contar a redação da primeira e a matemática escrita da segunda. Ah, legal. Aí tem que fazer umas provas de proficiência em inglês, no meu caso eu fiz o TOEFL. E tem que fazer muita redação pra porra, pra todas as faculdades. Tipo, acho que cada faculdade te pede umas 5 redações pra te entrar. Tipo, falando... Tipo, a gente deu umas paradas lá, todas elas são diferentes. Eita. Aí foi praticamente um ano inteiro escrevendo, tipo, redação, falando, por favor, me aceita. Né, tem essa parada bem estranha, assim, o Hélio depois vai falar um pouco sobre isso, como é que é, mas, por exemplo, pra Argentina, mas aqui não tem, né, essa parada de, tipo, escrever uma cartinha, por favor, me aceita aí. Carta, tipo... de recomendação? Não é carta de recomendação, é meio que, tipo, eles te dão, tipo, por exemplo, fale um objetivo de vida seu. Tipo, aí eles vão te avaliar meio que tua personalidade pra ver se eles querem que tu entre na faculdade. pois é, aqui não tem essa Entrevista parada, de né, emprego. mas, tipo, só anota e foda-se. Só isso. Sim. Aí, tipo, tu tem que falar lá, tipo, tá, eu nasci em Manaus, cresci aqui, quero me Não, né? tornar Eles leem Manaus e já falam, mano, tá dentro. Manaus? Quero me Manaus? tornar um Olha, engenheiro, muito Manaus. Mas sim, pô, aí eu comecei a estudar lá. Cara, foi muito estranho pra mim no começo, que, tipo, logicamente agora tá mais. Mas, tipo, aqui a gente sempre entregou tudo no papel, falou pessoalmente com as pessoas, tipo, sabe? Tu precisa resolver alguma coisa num escritório, por exemplo, tu precisa fazer uma coisa num cartório, alguma coisa do tipo, tu vai lá e tu conversa com o pessoal pessoalmente. Lá, cara, é tudo por telefone, tudo online, mesmo antes da pandemia. Então, tipo, eu chegava nos lugares e eu falava, oi, você pode me atender? E eles falavam, Quê? O que tu quer dizer atender? eu falei, sim, eu quero resolver tal coisa. Eles falaram, ah, sim. Tem esse número aqui, tu pode ligar. Eu falei, mas eu tô aqui, na tua frente. Tipo, tu pode me ajudar? Eles falaram, ih, não, man. Eles estão... Não é que eles estejam errados, né? Veja bem, é que a gente foi criado da maneira muito... sem ser preguiçoso. É que os caras lá... Quanto mais na cadeira tiver, melhor. Então, é isso. Aí eu falei, porra, mas tu não pode me ajudar? Tipo, não tem nada que tu possa fazer pra resolver? Eles falaram, Não posso. Vai ter que ligar pro número mesmo. Aí Eu liga, aí tu tá ligando pro mesmo cara que tá falando contigo. Mas aí, pra atender Aí- o Abão, o cara ia ter que chegar, levantar, ir até o balcão, pá, resolver. Pra atender, não, ele só precisa esticar o braço, mano. Só isso. Cara, teve inclusive uma parada. Eu falei que minhas coisas estão lá, né? Lá tem uma parada que chama U-Haul, que são aqueles negocinhos de garagem que você vê em filme. Ah, sim, tem aqui em que, Manaus tipo, também. Tem um aqui em Manaus, chama Store de alguma coisa, que chama ali na Via Alves. Isso. Sim, sim. É um Ah, desse. tá, tô ligado. Aí, tipo, a gente deixou. Eu e mais 3 amigos deixamos nossas coisas lá. E 3 dessas pessoas ficaram aqui no Brasil e uma só voltou. Aí a gente tava tentando cancelar e fica um pouco longe, então, tipo, e um deles o que voltou não tava lá até pouco tempo atrás. Então a gente ligava pra tentar cancelar, tipo, porque a gente conseguiu tirar as coisas de lá quando ele chegou. Cara, a gente ligou mais 5 vezes, eles falavam, a gente vai cancelar. E não cancelavam. Aí, dessa vez foi meio que o oposto, sabe? Tipo, o nosso amigo foi lá, ele falou, a gente pode cancelar?
Aí falou que o cara apertou um botão no computador e cancelou. Tipo, a gente tá tentando cancelar há meses, tá ligado? Aí eu fico pensando, tipo, o cara dá pra resolver tudo mais fácil se a galera não fosse tão preguiçosa. Mas é o que é. Cara, eu fiquei com uma dúvida, voltando lá na do Hélio, sobre como ele fez pra entrar numa faculdade. Pois é, justamente, acho que a gente fez a pergunta pra bom, agora vamos pro L. Mas tu tá fazendo medicina, né, Hélio? Sim, É porque tu falou eu tô. que a faculdade aí é pública, né? Então, tipo, qualquer um pode entrar. Porque o sobrinho tá querendo ir Ah. e ele tava vendo o preço das faculdades daí, né, e tal. E Então, a faculdade. Desculpa te interromper. A falar. Universidade de Buenos Aires, a UBA, a nacional, a mais famosa, que é a mais prestigiada também, ela é inteiramente pública, tanto de preço, você não paga nada pra estudar aqui, quanto pra você ingressar. Tipo, você não tem nenhum vestibular pra ingressar. Porém, obviamente, tem outras universidades aqui na Argentina. Tem universidades particulares, que você paga valores também, mas tem diversas opções, não existe só uma. Mas essa Pera, aí, não essa tem aí que tu processo faz. seletivo também? Não tem. Ué, Então, Calma aí, como pois é que é. vai? É isso que eu queria saber. Como é que tu faz pra entrar Caralho. nessa parada? Eu sei que é muita então, documentação, né? depende de universidade para universidade, cada uma tem a sua. A Universidade de Buenos Aires, a UBA, foi o seguinte, eu tinha que convalidar todos os meus documentos de término do secundário, do ensino médio, meu histórico escolar, meu certificado de conclusão, tive que me vacinar de novo, trazer uma nova carteirinha de vacinação, validar a assinatura de todos os documentos, tanto de certidão de nascimento, se você for casado, certidão de casamento, RG, tive que tirar um novo passaporte, eu tive que validar todas as assinaturas dos meus documentos de conclusão do ensino médio. Inclusive, deu um problema, por causa que... Não sei se você tava comigo. Eu ia falar disso agora, mano. Eu sei que tu vai falar. Teve um problema, porque no meu documento de conclusão do ensino médio, a psicóloga do colégio que assinou, não foi a psicóloga que assinou. Tipo assim, supostamente era a psicóloga que tinha que Não, assinar, pô, só que não foi ela. era pô, a mulher assinou no lugar da... Foi a irmã da... Vai ter que censurar esse nome, vai ter que censurar os nomes. que Foi automático, foi automático. Mas, isso. não, eu até tinha que falar pra vocês, galera. Todo mundo aqui se formou junto, né, no mesmo ano. Provavelmente em todos Sim. os nossos documentos da certidão de conclusão de ensino médio lá, Tá com esse erro. O nome quem assinou não foi a diretora, né? Então, quase tem falei, a assinatura da diretora. Da tem. Da porra, ele tá imitando. Não, Mas daquela entra pessoa que era diretora do nosso que o colégio, Ramos que vai mora ter que editar no pra- Militar, que tem três pavões albinos, essa mesma. Ela, a assinatura dela tá no nosso documento. tá. Quem não tava na assinatura era da psicóloga da época, que era uma outra pessoa que, inclusive, o que aconteceu foi, ela, na época que estava se formando, ela foi pro Maranhão, ela se mudou do estado. E aí, como não tinha ela no nosso documento, tava o nome dela no nosso documento, mas não tinha ela pra assinar, então assinou outra pessoa. Assinou a diretora financeira, que no caso é a irmã da diretora. Só que aí no caso, no Nossa. documento tá escrito o nome da psicóloga, né? E aí, Sim, aí tem o nome exatamente. dela e Com a a assinatura assinatura da de outra pessoa, pessoa. então tecnicamente foi uma E falsificação. aí quando eu fui reconhecer... Exatamente. Aí quando eu fui assim... Aí falando assim fica pesado, né? Porra! Só um pouco. Aí quando eu fui reconhecer o documento, a assinatura do documento, o cara no cartório falou bem assim, então, eu não posso reconhecer a assinatura. Eu, por quê? Ela, porque essa assinatura não condiz com o que eu tenho aqui registrada. Eu, não, mas é a pessoa, não, o que tem de errado? Não, tem alguma letra mal feita, alguma coisa, tipo, ela escreveu errado alguma coisa. Ela, não, é literalmente outra pessoa que assinou. É o nome de outra pessoa que Caralho, tem aqui. eu acho que isso aconteceu com o Vitor também, mano. Que ele foi fazer essas Nossa. paradas, que ele tá querendo ir pra Argentina. Ó, estudar. tá vendo? Aí eu tive que levar pro colégio. Todo mundo que tive que tiver levar pro que fazer colégio. essa autentificação. Eu tive que... Se tivesse Depois ouvido de o Pod 5 Guaraná anos. antes, ele não tava passando por Ah, isso. Se eu tivesse feito esse tema antes, falado com a gente antes. Pois é. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eu tive que levar o meu documento lá pro colégio. Depois de 5 anos, já tinha mudado de posição o colégio, não era nem mais onde eu estudei. Todos os professores mudaram, alguns não lembravam de mim. Eu fui levar e falei: olha, é o seguinte, eu quero reconhecer a assinatura do meu documento. Porém, no cartório diz que não é a assinatura dessa pessoa, você pode resolver pra mim? Aí ela foi lá atrás, resolveu, me falou o que aconteceu. E falou o seguinte: então a gente vai ter que reimprimir outro documento, outro diploma, por assim dizer. E a gente tem que pegar. Não, pera aí. Eu tava com o Hélio. Eu que levei o Hélio Peraí, nesse eu dia. Tá. Só que o que eu queria falar. Só que ela O que eu assinou. queria falar é que o Hélio tá falando aí que, tipo, ele chegou lá no colégio, a mulher falou: não, tudo bem, vamos trocar, não sei o quê. Não, ele chegou, falou pra mulher lá na recepção e a mulher ficou branca.
Ele chegou e falou a mulher, Meu Deus! Não, pera, eu vou resolver, já. aí ela foi embora lá, a gente ficou uns 20 minutos esperando, ela voltou, ela Falou, não sei o que, não, a gente vai emitir um não pra você, não sei o que, não tem problema. aí a gente foi embora. Mas ou seja que a mulher se cagou quando ela viu aquilo. Não, porque justamente, é que nem o Daniel, é que nem quem foi Fui falou, eu, foi o Daniel ou fui foi o Luffy? Que justamente tem uma falsificação num documento de conclusão do ensino médio. Então, se tipo, nem aconteceu comigo. Se eu precisei validar esse documento pra estudar numa universidade. Se pegam a gente na mentira, o documento não é válido. Então, tipo assim, não tem um certificado que a gente conclui o ensino médio. Caraca, Olha, nunca olha vi pra isso, onde sabe? foi essa conversa que a gente tá tendo. Sabe o Tô que é nervoso engraçado? aqui, da manhã no Eu- colégio, pra causa do Eu- documento. Não, o pior é isso. que eu tive que apresentar meu certificado também. Provavelmente tava com isso, mas a pessoa foda-se também, tá ligado? Ela não ligou. Bacana, né, mano? Não, mas não é apresentar, Ela tem que reconheceu a reconhecer a assinatura? assinatura, esse é o processo. Sim, pô, eu conheci no É, cartório. no cartório. Ah, então... Que engraçado. Caraca, É isso. passaram a Qual falsificação. foi esse babado aí? Daqui a 10 anos, algum americano aleatório aparecendo pro Abner. Então, esse seu diploma aqui está invalidado. Mano, o Abner, ele se forma o quê? Em uma semana? Aí no dia da Ainda dá formatura... tempo. Ainda dá Temos tempo, hein? uma falsificação. O cara levantando a mãozinha no Zoom, tá ligado? Aí depois que eu consegui o documento novo. Eu consegui o documento novo com a assinatura. Aí a pessoa. Foi a diretora, aquela lá, Aham. que assinou Obrigado. no lugar da diretora e assinou também no lugar da psicóloga. Ela assinou dos dois. Então, Ah, sabia que Vocês o só- diretor tava Fala, errado. fala. Não mudou nada. A situação ficou a mesma. não, não, amiga, é por causa que, tipo, antes era tipo uma outra pessoa fingindo ser assinatura de outra pessoa. Essa aqui, tipo, era literalmente a mesma assinatura, das duas. Então, tipo assim, não era, eu quero reconhecer a assinatura dessa Ela deu pessoa. a carteirada, Pô, mas a não famosa essa. carteirada. Ela falou, É, eu sou dono dessa porra aqui, eu eu sou a assino os dona desse dois. colégio, É. eu sou a dona dessa porra, por que eu não posso assinar? Tá certo. E, enfim, consegui validar tudo. Aí tive que enviar pra Brasília. Em Brasília eles reconheceram no MEC, no Ministério da Educação. Conheço o Mac. Depois de reconhecido no Dono MEC, de McDonald's. eu vim aqui pra Argentina, Grande Apple. ali da Djalma. Aí Na Argentina, ali da Jão. eu fui pra Argentina. Aqui na Argentina, na verdade, perdão. Do MEC, enviaram pra uma assessoria que eu tenho aqui na Argentina, que eu contratei os serviços pra me ajudar nessa documentação toda. Enviaram pro escritório deles aqui na Argentina. Aqui na Argentina, eles validaram do Departamento de Educação daqui. Validaram tudo mais. Depois de estar tudo validado, eu vim. Quando eu cheguei aqui, no dia da matrícula, apresentei todos os documentos, estava tudo com carimbo certo, tudo reconhecido e tudo mais. A única burocracia que realmente assim, seria um impedimento para eu fazer a faculdade aqui é que eu tive que fazer um teste de proficiência em espanhol, que nem o Abner fez para inglês. Tu não pode só falar, oi, olá, manito. Eu Não, hablo espanhol. Tu vê que tipo, é público, mas eles têm toda uma burocracia pra não fazer todo mundo Cara, entrar, né? Eu Tipo, tava pensando assim que, tipo, Também, né, mano? Porra. eles têm um processo seletivo, mas é no cansaço, tá ligado? É uma prova de resistência. Não, justamente, é muito chato, é muito burocrático. Tipo assim, eu só vim pra Argentina porque eu tava morando em Portugal na época. Eu comecei a falar com essas meninas que eu era amigo aqui. E aí, elas falaram todo o processo e, tipo, falaram que a única prova que eu tinha que fazer, que era realmente um impedimento, que não tinha, que, tipo, era como se fosse um processo seletivo assim, que se eu não passasse não tivesse a nota de proficiência em espanhol B2, se eu não me engano, eu não conseguiria passar. Eu não conseguiria ingressar na faculdade. Aí, lá de Portugal, eu pesquisei o valor, eu tava trabalhando na época, eu tinha meu próprio dinheiro, Valor, eu 0 pesquisei, euros. 90 euros pra fazer a prova. Aí eu, vou fazer aqui, ver o que acontece. Eu fiz aula de espanhol em 2014. Na época, fazia 5 anos. E eu nunca mais tinha falado de espanhol. O máximo que eu me virava era peru que sim, peru que não. Que tem, qual é o sabor da coisa? Sei lá, fresca, essas coisas, o sabor das coisas, pra poder trabalhar com cliente, que na época eu era garçom. Uhum. E nisso que eu fui fazer o exame, eu fiquei numa sala sozinho, não tinha ninguém me supervisionando. Eu fiz o exame oral, fiz o exame escrito. Quando eu não sabia alguma palavra, eu via no pai Google rapidinho. Não tinha ninguém me supervisionando, gata. Não tinha ninguém me supervisionando. Esse Fraude, episódio tá fraude, revelador. Torce pro revelador. pessoal da Cara, Uber. Não. ainda não escutar o Pode Guaraná. Já tá, ninguém me tira daqui Depois não, desse gata. episódio, Ninguém me tira os daqui, dois vão ficar em Manaus e não vão mais poder ir pra canto nenhum. não. Ninguém me tira, não. Ué, Não, mas aí que tá. que eu fingi legal aqui, caralho? Limpo por enquanto. Não, mas aí eu falei, mas não tinha ninguém me supervisionando. Isso que tá, tipo, se tivesse alguém na sala comigo, me olhando, não tinha. Aí eu pensei,
Deve Porra, poder, né? Deve ser, Não deve tinha ser, permitido. Deve ser. poder, Tinha se uma não tem placa. ninguém. Deve ser permitido. Se Mas ninguém eu chegou não, aqui e porque, falou tipo que tá assim, proibido, então não tá, foda-se. É isso. Não, literalmente. Porque, tipo, eu cheguei a fazer a prova. Eu comecei a falar em espanhol, porque era tudo em espanhol lá. Era tantas pessoas da Espanha. Eu comecei a falar com eles. Eles falaram assim, você fala bem espanhol, não sei o que, fazer a prova. Pero manito, hablas muy bien Porra. espanhol. Porra, Eu fui pra sala, fiz tudo e, tipo, fiquei sozinho na maior parte do tempo. De vez em quando entrava uma pra ver como é que eu tava e saía logo em seguida. Ninguém Mas, ficou não, lá não, peraí. supervisionando. Agora eu fiquei curioso. Quando eles entravam assim pra ver como é que tu tava, tu escondia o Eu tava com telefone? o celular. Amigo, eu tava com o celular na minha frente. Eu nem, tipo assim, tava com o celular Então guardado, eles tava com o celular na deixaram, minha então eles frente. deixaram. Ah, então eles deixaram, só, tipo... Os caras falaram, Esse Tá manito bom. fala muito bem Aí eu- espanhol. Ele quer estudar, ele quer estudar na Argentina, deixa. E aí, como é que é o babado? A minha nota tinha que ser B2. No exame de proficiência em espanhol, pra você tirar B2, você tem que ter tanta pontuação, acho que 200, 180 ou 200 muito, né? em oral. É um pouquinho. Eu não sei, eu não E faço pra ideia. escrita, você tinha que ter mínimo de 167 pontos até tanto, aí depois de virar outra pontuação. Eu passei com 168 na nota escrita. E aí eu pensei, cara, é um sinal. Eu não vou desperdiçar essa aqui, tipo, se eu fizer de novo eu não vou passar, claro. Que eu não vou conseguir colar. E aí. Vai que o cara fica na E foi aí, só depois que eu passo, tipo assim, eu tirei esse obstáculo da minha frente, que era o exame de espanhol, que eu vim pro Brasil, e aí, chegando aqui, dei a entrada, já tava com um teste de espanhol feito, já tava com a nota pra entrar, eu comecei a faculdade, só isso. Aí tem outro processo aqui também que é meio chato, mas tipo, que não é necessariamente seletivo, que é o que eu falei antes do ciclo básico comum, que é 1 ano 0. Você faz, tipo, um ano mais ou menos de matérias gerais. Tipo assim, eu tenho aqui que eu fiz química, eu fiz conhecimento de sociedade e estado, que é história, basicamente, introdução ao pensamento científico, que é filosofia, matemática, biofísica, biologia celular. Tudo isso, assim, só de coisas que não são da faculdade de medicina propriamente dita E ainda. quanto tempo de medicina é aí? Contando com esse ano 0, 7. Ah, só Que aí o ano 0 vira 1 ano. Tá, então é próximo daqui, né? Não é tão... Mas, distinto. tipo, tem que fazer residência depois, essas porra, ou... Tem aqui a programação, ó. O cara tá Tem o primeiro preparado. ano, O cara falou, tem o segundo eu fiz ano, meu dever de tem o casa, terceiro diferente ano. do AB, né? Depois do terceiro ano, tem só as matérias. E aí pra você passar nessa matéria, pra você cursar essa matéria, você tem que estar com essas outras matérias aprovadas. Aí você pode, tipo assim, se matricular. Eu quero fazer, não sei, Medicina A e Saúde Pública e Farmacologia 2. Aí esse foi o ano 4. Ano seguinte, ano 5, eu quero fazer esse. Aí tá bom. Ano seguinte tem as matérias clínicas, tem as matérias cirúrgicas. Tem todo um calendário. Só que, tipo, não tem uma quantidade de anos propriamente dita, porque tem sempre o lance de a pessoa de periodizar. Tem muita pessoa que faz 1 ano de ano 0 do CBC, mas que faz em 2 anos, porque não conseguiu aprovar no primeiro ano. Aí tem que cursar uma matéria de novo. Quando entra na faculdade mesmo, tem gente que não consegue reprova em anatomia, aí tem que fazer 1 ano de novo pra recursar anatomia. Tipo, teoricamente são 7 anos, porém, sempre rola Tem mais. uma galera que tá lá uns 14 já. Não, justamente. Mas na UFAM também é quando a assim, gente gente. começa- Não vamos criticar. Nada muito diferente. E aí, o que mais vocês querem saber? Eu esqueci a pergunta. Sinceramente, eu também esqueci. Meu Deus. E como é que foi pra ti? Que eu lembro que teve toda uma treta com a matrícula, que eles queriam, não sei, não era deportar, né? Eles queriam que os estudantes que fossem imigrantes voltassem para seus países e não concluíssem, alguma coisa assim. Foi uma parada, tipo, desesperadora, sabe? Na época eu ainda tinha total pretensão de voltar pra lá e terminar meu último ano nos Estados Unidos. Só que o governo americano meio que decretou um lockdown pra, tipo, vários países e o Brasil estava incluso. Então isso acabou, tipo, todos os países que estavam inclusos acabaram sendo incluídos e, tipo, os estudantes também. Aí quem fosse estudante saísse dos Estados Unidos não ia poder voltar. Então isso causou muita gente ficar presa lá, tipo... ficar anos sem voltar pra casa, ver a família. E o pessoal que saiu, uma boa parte, tipo, sei lá, não conseguiu voltar. Eu, no caso, meu visto expirou e eu teria que renovar ele.
Só que tá tudo fechado aqui em embaixada, então até agora, inclusive, acho que tá fechado ainda. Eu não teria como fazer minha entrevista pra renovar meu visto. Então eu fiquei aqui e é foda, velho. Tipo, isso afetou muita gente, tanto que teve uma repercussão tão forte, tipo, internacionalmente, inclusive, que eles repeliram o decreto, tipo, de estudante não poder voltar um mês depois, eu acho. Não durou muito. Tu Acabei acabou ficando saindo aqui. na Vice, né? Saí na Vice na época, uma repórter da Vice Na matéria, né? postou no Twitter, tipo, perguntando se alguém tava nessa situação. Aí um amigo meu falou, tipo, manda mensagem. Eu falei, na Vice, ela não vai me entrevistar. Aí mandei mensagem, eles foram super sobre isso, falaram, não, tipo, tá aqui as perguntas, se tu puder mandar entrevista pra gente tal dia e tal. Aí eu saí, tipo, na reportagem da Vice. Ele foi entrevistado pela Vice como um imigrante brasileiro que não estava conseguindo voltar para os seus estudos. Nossa, mas eu fiquei muito puto quando eu vi esse post, mano, porque os comentários eram só de gente xenofóbica, mano. Claro. Falando, tipo, foda-se, eles não conseguem voltar, deixa eles nos países deles. Pois é, cara. Eu fiquei mó feliz na época. Eu falei, caralho, isso aí na Vice, que louco. Aí eu fui nos comentários. Cara, é impressionante a xenofobia, tipo, que tem nos americanos ainda. Tipo, todo mundo falando. A maioria do pessoal era, tipo, latino, asiático. E o pessoal falando, que bom que não vão voltar. Deixa esses imigrantes lá fora. Melhor assim. Tipo, cara, muito post. Tipo, num post da Vice, que é um jornal mais, tipo, progressista, digamos. Até, cara, mais de 1000 comentários só assim, velho. Que absurdo, né? Eu lembro, deu uma treta na época. Eu lembro que tu mandou o link, né, pra gente, pra ver a matéria na época. Foi. Aí eu li tudo, eu falei, caraca, mano, a Ban está aqui, olha isso. Aí lá nos comentários, acho que foi não era no Twitter que tinha comentário, era no Face, não lembro agora. Só o chorume, mano, meu Deus. Os Estados Unidos tem bastante, né? Eu até ia perguntar pro Eli se acontece alguma coisa assim com ele, se já aconteceu alguma situação. Não, na internet não tanto, né? Eu acho que, não sei se tiver. Mas pessoalmente, depois a Bom, pessoalmente, eu acho que já deve ter tido com a Bom, pelo menos, sei lá, um sentimento, assim, não é possível, mas primeiro é. Então, depende. No Canadá, eu nunca me senti de forma alguma sofrendo preconceito. De forma alguma. É um país que ele é basicamente um sonho de qualquer imigrante. Inclusive, quando eu morava lá, tinha uma piada que você nunca conseguia encontrar um canadense verdadeiro era igual procurar um unicórnio, porque não existe. Todo mundo é descendente ou de uma pessoa que veio da Grécia, da Itália, da China, da Coreia do Sul, Coreia do Norte, refugiados. Assim, né? Refugiados. Tem gente de todos os lados. Tem muito imigrante. Então, nunca sofri xenofobia por lá. Acho que dificilmente as pessoas sofrem por lá. É literalmente um paraíso, sabe, pra se viver. É muito caro algumas cidades, mas, tipo, o país em si, o primeiro-ministro de lá, as políticas de lá, são basicamente, sabe, uma utopia, por assim dizer, quase. Tipo assim, a meta que você teria que ter pra viver no país. Sabe, você pensa assim, por que meu país não é assim, sabe? Por que eu olho pro Canadá e meu país não é assim? É tipo isso. Mas morando no Brasil, não é só olhar pra fora, né? Não precisa ser só o Canadá, né? Tem muita coisa fora. Aqui na Argentina, eu ainda não sofri. Pelo contrário, as pessoas, quando sabem que eu sou do Brasil, elas têm um carinho maior. Olha, Muitas isso aí pessoas. é surpreendente Muito a rivalidade Argentina-Brasil só tá na cabeça do brasileiro. Por causa que, literalmente, quando a pessoa sabe que você é brasileiro aqui, ela quer conversar com você mais. Ela quer saber da sua vida, ela quer comentar sobre política com você, sobre Bolsonaro. Mas, sobre cara, isso é porque você nunca falou com argentinos em jogo de videogame. É verdade. Porque, Não, meu amigo, a não. gente entra na partida e já estão xingando a gente de Então, macaco. no âmbito sem envolver rivalidade esportiva ou também esportiva, caso o videogame também é muito forte hoje em dia. Muito obrigado por esse comentário. Sem envolver esse âmbito de rivalidade esportiva, eu nunca sofri de forma alguma xenofobia por argentinos. Pelo contrário, quando a pessoa ficava sabendo que eu era do Brasil, ela me pedia pra falar em espanhol, me pedia pra falar em português, porque o sotaque brasileiro é um charme pra eles. Eles adoram o sotaque brasileiro. Guaraná. Em Portugal é outra história. Por quê? Primeiro Colonizador. que... tem essa vibe, né? Devolva o meu ouro. Tem essa vibe, porque, tipo, Portugal, ele é basicamente, hoje em dia, eu vou arriscar dizer que ele tá sendo uma nova colônia de brasileiros. Porque você vai pra algum lugar, você vai pra um restaurante, os garçons, grande parte são brasileiros. Tem uma parte portuguesa, tem uma parte brasileira. Quem trabalha na cozinha, tem muita gente brasileira. Se você vai numa área de serviços gerais, tem muita gente brasileira. Se você vai numa área
que seja assim, sabe? O que geralmente a pessoa... Sabe quando você estuda a sua vida toda, não sei o quê, você pode dizer, estuda direito pra não ser tal coisa, tal profissão. Que é uma profissão geralmente mal vista, né? Não tão desejada. Geralmente é o lugar que vai estar um brasileiro. Trabalhadores essenciais, que chama. Essenciais, justamente. Essenciais. Sejam serviços gerais, sejam cozinheiros, sejam garçons. Porque, tipo, ninguém quer ter essa ideia de, eu vou servir alguém. Mas, tipo, você vai para um restaurante, você precisa de alguém para te servir. Ele é essencial. Perdão, desculpa. Foi? Uma coisa que eu acho bom falar, né, que tu trabalhou muito como garçom lá, né? Sim. Por isso que tu manja muito dessa parte. Não, justamente, eu trabalhei por 1 ano e 6 meses. Eu vivi 1 ano e 6 meses em Portugal e trabalhei durante esse 1 ano e 6 meses. Não, mentira, eu trabalhei por 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Inclusive, o serviço de lá era bom. Obrigado. O Abner foi no meu restaurante uma vez. E eu vi, tipo, de primeira mão que a maioria dos meus colegas eram brasileiros. Porque o que acontece? Justamente porque tem muita demanda tem muita procura e também tem muita demanda de pessoas que trabalham nessa área de restauração, como chamam lá, que é trabalhar em restaurantes. Muitos brasileiros. Esses portugueses, esses palavreados. Os caras são muito criativos, velho. A primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando em RPG, tipo assim, poder de cura, uma coisa assim. O que tu restaura, man? Pintura antiga? Não, é os pratos que eu lavo. Sim, não, justamente. Aí, porque tem muita ida de brasileiros. Já teve uma reportagem do G1, se eu não me engano, que muita gente jovem, muitos jovens do Brasil muitos jovens brasileiros saem do Brasil e vão pra Portugal em busca de melhores oportunidades. E justamente porque tem muita gente do Brasil lá, tem também muita burocracia pra entrar, tem muita burocracia pra ficar lá. Eu estava vendo uma coisa justamente sobre isso, que a Europa, a parte de documentação lá é totalmente defasada, é tudo em papel ainda, e eles não têm quase nada digital. Então eles estão tendo... Aliás, uma coisa aleatória que eu vou falar aqui, que eles estão tendo um problema na importação de trabalhador, né? Porque eles não formam pessoas suficientes para trabalhar atualmente no país, eles têm que importar. Sim. Só que não estão conseguindo porque é tudo em papel, então não está agilizando o processo deles. Isso tem outra história, porque, tipo, Portugal, ele é um país com a população majoritariamente de idosos, de anciãos. A quantidade de jovens que tem lá, nativos portugueses, por assim dizer, é baixa. Então, tipo, e além de ser baixa, muitos jovens que se formam, começam a trabalhar, começam a estar aptos para trabalhar lá, saem do país, vão para outro país da Europa. Então, imagina, é um país que só tem velho, mas não tem ninguém para ajudar os velhos. Então, e agora eles estão tendo que facilitar todo esse processo de digitalização, porque agora todo mundo tem que trabalhar de home office. Então não dá para usar documento no papel com trabalho home office, né? Tipo, estão contratando galera do resto do país, do resto dos países do mundo. Aí voltando só pra terminar meu pensamento. Justamente porque tem muita ida de brasileiros lá, tem também muita procura de trabalho, tem também muita gente precisando de trabalho, muita gente brasileira, e muita gente buscando visto. Só que é muito burocrático pra você ter um visto. Pra você pegar um visto de trabalho lá, você tem que primeiro declarar no site do governo federal que você tem interesse em trabalhar lá. Aí nisso, eu quero. Depois de... tipo isso, você já tá trabalhando, mas você declara lá no site. Tem um interesse. Você já tá trabalhando. Tu lavando pra lá. Tem um interesse, gente. É sério, tipo, eu trabalhei por mais de 1 ano lá e só depois de muito tempo que eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer essa declaração. Caramba. Porque até então, tipo assim, eu te contrato, você, tipo, não tá legalizado, porque pra você viajar pra Europa, tem alguns países que tem um tratado de... Esqueci o nome agora do tratado. Tordesilhas, mas você pode ficar... Não. É igual do Mercosul, que você pode ficar até 3 meses lá como turista. Sim. Só que, sabe, se te pegarem lá como ilegal, ninguém te deporta. Eles no máximo te prendem, mas ninguém te deporta. Então, no máximo, assim. No máximo você preso uma hora você é liberado, sabe? Mesmo que você seja preso lá, você vai continuar vivendo em Portugal. Uma hora você vai ser solto, mas vocês não vão te deportar. Portugal não tem renda suficiente, não tem dinheiro suficiente para deportar todos os imigrantes ilegais que tem lá. Porque não é só brasileiro que tem lá. Mas tu vê, é uma visão oposta dos Estados Unidos, né? Sim, gente, em Portugal tem muito imigrante legal. Não tem só imigrante brasileiro. Tem imigrante do Chile, tem imigrante da Venezuela, tem imigrante do Nepal, tem imigrante da China, tem imigrante de todos os lados, geralmente países que são terceiro-mundistas. E justamente Portugal, se for juntar todos os imigrantes ilegais não regularizados que tem lá, eles falhem. Porque eles não vão cobrar você, paga aí pra você voltar pro seu país. Não, eles também não são obrigados, eles também não vão conseguir tirar a sua renda, vão pegar a sua conta bancária e tirar seu dinheiro. E aí tem outra coisa. É tão burocrático as coisas lá pra tirar o visto de legalização
que você pode ver normalmente sem nunca ter um visto. Eu, por exemplo, vivia lá, eu tinha um número de identificação fiscal, que é o CPF de lá, que é o NIF. Eu trabalhava, eu tinha o meu número de segurança social, que fazia um depósito para minha aposentadoria. Eu trabalhei por 1 ano e 4 meses lá, e eu nunca tive um visto de trabalho, eu nunca tive um visto de residente. Ei, Eu trabalhava lá. Só que eu me perdi aqui. Era sobre xenofobia, não era? Era, mas aí que tá. É que a gente começou devagar, perdão. Justamente, mesmo com toda essa demanda, mesmo com toda essa quantidade de gente imigrante, não só do Brasil, de outros países, ainda rola preconceito. Eu já fui, por exemplo, no restaurante que eu trabalhava, eu já tive cliente que eu sentei na mesa e ela falou assim, de onde tu és? Aí eu sou do Brasil. Ela, pá, tu também? Perdão, eu comparei o português aqui. Porque o meu gerente que atendeu ela, minha era brasileiro. E depois eu falei assim, a comida do chefe é muito boa, não sei o que. Ela, de onde é o chefe? Ele é de uma parte do Brasil, não sei o que. Ele, também é brasileiro, cara, vocês são todos brasileiros, o restaurante é brasileiro. Ela começou a se sentir incomodada de que ela tava num restaurante, teoricamente, no país dela, em Portugal, mas que tava sendo atendida por brasileiros. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Por que não tem um português me atendendo? Já vi gente sofrendo também, por exemplo, que um cara foi... Eu tava saindo do metrô, e aí um cara, ele pulou catraca. Tipo assim, a mulher tava passando a catraca, ela pagou e tudo mais, e o cara atravessou junto com ela. E ele não pagou a parte dele. E ela começou a brigar com ele, não sei o que, ela é brasileira. Aí ele era português, começou a falar assim, opa, volte para tu... eu esqueci como fala português. Volta pro teu país, o que você tá fazendo aqui? Você tá invadindo, não sei o que. Ela, eu tenho visto pra morar aqui, eu sou residente, e eu tô cumprindo as leis normalmente como qualquer cidadão deveria. Você que tá pulando pra trás, você que tá infringindo qualquer lei que seja, e tocar na sua boca. Então, tipo assim, às vezes você pode ser um brasileiro que tá cuidando da sua vida normalmente, você não tá fazendo nada de mal a ninguém, você tá cumprindo a lei, mas só porque você geralmente é de um país que já foi colônia de Portugal, que é um país que não é o de lá, tem esse preconceito, tipo assim, volta pro seu país, que nem o Abner falou que ele já viu muita gente falando. Não. E tu, Abão? Cara, um bocado, a gente meio que não tá acostumado, assim, a ter tão na cara, porque aqui no Brasil eu me considerava, sei lá, pardo, mas quase branco. Porque eu tenho a pele mais clara, eu sou misto, mas era isso, sabe, aqui eu não não via que eu sofria tanto, não sofria tanto, mas, cara, quando eu comecei a ir pra lá, acho que os dois, tem 3 episódios, assim, que me fizeram parar realmente pensar no que tava acontecendo. O primeiro é que eu comecei a perceber que no aeroporto, entrando lá, eles sempre me paravam nos random searches, nas buscas aleatórias do aeroporto lá, da segurança. Que não são toda vez que eu chegava lá, eu falava, busca aleatória, eu falava, porra, de novo? É aleatório. É interessante, né, que minha sorte hoje, teve uma vez, inclusive, que eu entrei, e aí, antes do detector da maquinazinha lá que tem que levantar as mãos, que é tipo um detector de metal, eles me revistaram, fizeram uma busca aleatória, abriu minha mala e tal, minhas coisas. Passei pelo negócio, alguém me olhou torto assim, me pararam de novo e fizeram outra busca aleatória. Caraca. Abriram minhas coisas de novo, eu quase perdi meu voo nesse dia. Teve uma vez, no começo que a gente tava lá, eu tinha saído com os caras que moravam no meu andar, e a gente tinha saído, e todo mundo tinha bebido, a gente tava voltando, e um cara que, sei lá, começou há pouco tempo, mas a gente se dava bem, ele virou pra mim e falou, cara, só acho que eu te conheço, que se eu te visse andando na rua, eu ia ficar com muito medo, achando que tu ia me assaltar, me explodir. Meu Deus. Cara. Tem isso também, né, galera? Esse é teu amigo. Esse era teu amigo. Pois é, desse dia em diante eu dificilmente, sei lá, nunca mais falei com ele falava comigo, mas eu mandava embora. Mas pois é, Abner, isso tá falando, eles estão descrevendo como se tu fosse, muçulmano, né? Eles acham que tu é muçulmano aí. Porque quem não conhece o Abão, nunca viu o Abão, a gente vai colocar a foto dele lá na capa do episódio, mas ele tá com um barbãozão agora. Vai ter nossa foto no capa do episódio? Vai. Claro. E como o Abner já falou, ele não é, super, hiper, mega caucasiano, tem a pele mais parda, né, e tal, e tem o barbão, então é um... E chama o Abner. O nome... tem essa. Exatamente. Então... É o pacote completo, mano. Pra dar um contexto, perfil, a minha família, a primeira parte do meu pai, acho que do meu tataravô, saiu da Líbia e vieram pra cá, como foi já do Brasil, na época da Guerra Civil de lá. Aí ainda tem, o meu fenótipo, eu diria que é mais árabe. Sim. E, cara, acho que o terceiro, que eu acho que foi mais pesado, inclusive, eu tinha ido pra conseguir uma bolsa pra conseguir fazer um intercâmbio na Espanha, pela faculdade. E eu passei 2 meses morando lá em Madrid. E quando eu cheguei lá, eu cheguei antes de todo mundo, porque a passagem estava mais barata, eu não precisava de dinheiro. E, cara, eu tava sentado no chão do aeroporto, esperando o cheiro do hotel chegar.
E eu tava sentado, tipo, na minha, sem fazer nada, mexendo no meu computador. Chegaram 3 policiais, tipo, com fuzil, pistola, tipo, com as armas na mão, apontaram pra mim e falaram: cadê a passagem? Aí eu falei: pô, que eu fiz alguma coisa? Aí já ficaram putos. Aí falaram: cadê a passagem de passaporte? Aí já começaram a ficar mais agressivos. Aí eu fechei o computador assim, levantei a mão, peguei o passaporte e a passagem, dei pra eles, eles olharam assim, aí falaram alguma coisa em espanhol no rádio e, tipo, me levaram tudo e foram embora. Cara, absurdo de medo que eu senti nesse dia, tá ligado? Cacete. Cara, Aí depois eu, tipo, parei pra ver que tava tendo alguma coisa lá fora, perguntei no pessoal. Alguém tinha deixado uma mochila num ônibus do lado de fora onde eu tava. E eles foram em você porque você E tinha... acharam que era uma bomba, acabou que não era. E os caras estavam procurando qualquer pessoa que pudesse colocar a culpa ali, tá ligado? Caraca, Que mano. tivesse o aspecto, né, de suspeito. Não tinha Mas não tava tipo, sabendo dessa aí não, mano. Também não. Não, e sabe qual é o foda? Tem esses dois aspectos, porque, tipo, isso aí não foi nem questão de xenofobia, foi racismo puro. Só que eu, por exemplo, eu sou branquíssima. Não tem quem olhe pra mim e não fale, é branco. E já teve casos, por exemplo, assim, de que eu não tinha como entrar no país. Tipo assim, eu saí de Portugal depois de meses, estando legal lá. Não tinha como eu voltar e eu consegui entrar. Por causa da minha cor, basicamente. Tipo, a minha mãe, ela é residente de Portugal, ela tá morando lá. Ela é legalizada. E aí, pra você entrar em Portugal, você tem que ter, geralmente, se você vai ficar na casa de alguém, você tem que ter um documento chamado carta convite. Que é a pessoa te convidando pra estar na casa dela durante esse tempo. Eu tinha ficado em Portugal por uns 9 meses. Voltei pro Brasil pegar um outro visto, que eu ia fazer uma outra viagem pro Japão. É o cara viajado, Japão. mano. Eu falei, viajado. Eu fui pro Japão. Voltei pro Japão, fiquei uns dias lá. E depois, quando eu fui entrar pela Polícia Federal, eles olharam meu passaporte. Ele nem perguntou, nem pediu minha carta convite, nem perguntou quanto tempo eu ia passar lá, não perguntou quanto tempo, onde eu ia ficar. Ela só olhou meu passaporte, viu o carimbo Japão e perguntou bem assim: você veio desse voo agora de Tóquio? Aí eu: sim, eu vim. Ah, tá bom. Pai carimbou, seja bem-vindo. Não perguntou quanto tempo ia ficar, não perguntou quantos dias, com quem ia ficar, não perguntou se eu tinha passagem de volta. Só carimbou. Ah, você veio do Japão, você tem dinheiro? Toma aqui. Você é branco, tem dinheiro? Toma aqui, entra. Cara. Foi tipo isso. E tipo, enquanto isso, o Abri tá lá totalmente inocente na dele, não fazendo nada de mal, é parado só por, tipo, ter uma aparência diferente, que é estereótipo de alguém que seria muçulmano. E eu, que tô cumprindo totalmente legal, tô legalizado no país já tem mais de meses. Acabei de voltar, não tô com passagem de volta pra voltar pro Brasil. A pessoa olhou pra mim e olhou: ah, você é branco, tem dinheiro, acabou de vir do Japão? Pode entrar, gata. Gasta aqui seu dinheiro. Mano. Num tom mais leve, que uma parada que eu acabei de lembrar que eu queria comentar é que, tipo, sei lá, todo mundo que é de Manaus, assim, do Amazonas, tem essa parada que é tipo um unicórnio fora do Amazonas, sabe? Tipo, lá em São Paulo o pessoal fala: meu Deus, tu é de Manaus? Sim, tipo, a gente até falou no episódio sobre isso. Vocês falaram no episódio sobre a xenofobia, e tipo, nos Estados Unidos a gente é tipo um unicórnio com 2 chifres, tá ligado? A gente é tipo um super poder ser de Manaus, tá ligado? É tipo, não é um sabe índio? aquela parada que tem que fazer um fato tipo, interessante sobre você? Você sempre fala: sou da Amazonas, o pessoal fala: meu Deus, mentira. Amazonas, tá ligado? Tipo, Caralho, como assim? Tu vive no mato, me mostra onde é que mora Manaus? Onde é que é Manaus? Manaus? Aí a gente mostra no mapa e o pessoal fala: Isso aqui é o Rio? cara, tipo, se tu quiser, tipo, é tipo um truque de festa, sabe? Tipo, tem um cara ali fazendo malabarismo com fogo, tipo, a galera ignorando ele, e tu falando: eu cresci em Manaus. Aqui é engraçado porque tem uma bebida chamada Manaus também. Quando eu falo: eu sou de Manaus, a pessoa pergunta: igual refrigerante? Caralho. Tem uma bebida chamada Manaus? Sério? Não sabia disso não. Tem um refrigerante chamado Manaus com O, Manaus. Só que, tipo, a pronúncia é a mesma. Aí eu falo: sou de Manaus. Ela fala assim: que nem a gaseosa, que nem o refrigerante. Ai, que merda. Ai, cara. Mas eles colocaram certamente baseado aqui, né? Não sei. Tem uma província daqui que se chama Tucumã. Ah, mas então deve ser coisa dos indígenas. Deve ser... Tem uma província que se chama Tucumã. Que Manaus era uma tribo, né? Pois é, Manaus era uma tribo. Pode ser que tenha se difundindo até lá, antigamente, tipo, sabe? Sim. Isso aí é inveja, mano. Inveja. E é bom ser refrigerante? É refrigerante? É isso?
Não é baré. É gostosinho, não é bom, é velho. como se fosse um É guricola. baré. É guricola. então a gente Guricola, já tu tem já- a resposta. Então a gente já tem a resposta. Então, assim, não é igual Coca-Cola, mas tipo, é gostosinho. Ei, Abner, a gente tem que deixar registrado aqui que o Baré ele mudou a fórmula e agora tá uma merda. Sério? Aí tu já apelou, meu amigo. Aí você já, Não, meu amigo, você já ele pegou num ponto. tiraram você já pegou num 50% do ponto açúcar do absurdo. Guaraná, mano, não é E mais. continua uma delícia. Não, pra mim, estragou tudo. Ficou mais saudável. Continua o melhor refrigerante. Mano, eu quero pegar Cara, diabetes bebendo aquilo. Mais um fato também, que lá fora eu dificilmente tomo refrigerante, porque eu só tomo baré, então lá eu sou mais saudável porque não tem baré, tá ligado? Eu tomo água, eu tomo suco. Aqui também. Aqui eu só tomo água também. Não tem vontade de beber refrigerante. Isso é um ponto positivo pra morar fora. Venha morar fora, seja saudável. Não tem baré. Não tem Baré. Não tem baré. Abner, pode falar. Eu lembrei que eu tava contando uma história lá, da transição do começo da pandemia lá nos Estados Unidos. Aí eu lembrei de uma história engraçada que aconteceu durante isso. Teve uma época que o pessoal tava meio que... Eles sabiam que era um risco, mas, como eu mencionei anteriormente, o universitário é uma merda e eles falaram, foda-se, eu sou jovem, eu não vou morrer, eu vou pros bares. Tem um físico de Aí atleta. tinha um monte de tipo, meme, né, nas páginas da faculdade, tipo, de foto do pessoal. Tinha uma galera que ia, tipo, sabe, aqueles hazmat suits, aquela parada que, tipo, a galera usa em área radioativa. Sim. A galera indo pro bar com essa porra, tá ligado? Tipo, aconteceu várias vezes. Aí, tipo, o bar fechava, a galera, tipo, meio que ia pra rua do bar. E lá nos Estados Unidos era, tipo, meio que... Meio não, é proibido beber na rua, tipo, ter container, tipo, aviso na rua. Observa-se que o Abner já fez besteira. Aí tem isso também, velho, tipo, o pessoal ficava lá na frente só pra, tipo, sabe, não deixar de aglomerar. Aí, tipo, sei lá, eu meio que, tipo, vi de perto porque que nos Estados Unidos deu o que deu, sabe? Tipo, foi previsível que com a galera agindo do jeito que tava agindo ia acontecer. E entra um pouco nessa questão também. Lá tu mora no campus, ou não? Sim, então, lá é bem comum, tipo, comum não, eu esqueci como falar português. Usual. Require. Necessário, obrigado. Mandatório. É. A gente é obrigado a morar no campus no nosso primeiro ano. Uhum. Só que aí depois disso a maioria, tipo, se muda porque, sabe, tipo, no campus tem a galera vigiando, tem um pessoal da faculdade que, tipo, meio que, tipo, tem que cuidar, tem muito mais regras. E o pessoal, tipo, sabe, não quer ter que se preocupar com isso. Liberdade. Só que no meu primeiro ano, eu comecei a trabalhar como Intercultural Aid, que chama, que é meio que uma galera que a gente dá treinamento pros funcionários da faculdade. Como é que é o nome? Sobre Intercultural Aid. Intercultural Aid. A gente, tipo, é um serviço da faculdade em si, tipo, é um instituto da faculdade que faz isso. E a gente meio que oferece treinamento de sensibilidade cultural para as pessoas. Legal. Tipo, aí esse negócio me dava um memboard que chama, que é moradia, e um plano de alimentação de graça na faculdade. Então, tipo, depois do meu primeiro ano, esse tempo todo que eu morei lá, eu comia e morava de graça, basicamente. Tipo, trabalhava pra não tomar isso de mim, mas tem esse benefício lá e, tipo, sabe, a gente meio que fazia parte do pessoal da comunidade que cuidava de quem morava nos dormes. Porra, aí, fora isso, eu trabalho ainda como professor assistente, eu tô trabalhando no EAD de física. Aí, tipo, sabe, dava pra... Fora o dinheiro realmente da faculdade que a gente tinha que pagar, tipo, lá dava pra me manter relativamente bem com esse dinheiro, sabe? É uma coisa que tu falou fora o dinheiro da faculdade. Fora o dinheiro da faculdade. Como é que é? Como é que é os valores? Como é que é o lance lá de monetário? Caro! É muito caro e foi ficando mais caro, tipo, por 2 motivos. O primeiro é que eles cobram 3 vezes o preço de quem é residente em Michigan. Instituição Internacional paga 3 vezes a quantidade que eles pagam. Quê? Por motivo nenhum. Eu achava que era igual. Não, a gente paga 3 vezes mais, é muito mais caro. Tipo, porra! Se eu tivesse uma residência de Michigan, eu tinha economizado 2 terços do dinheiro que eu paguei. Nossa senhora. Tem isso, é 3 vezes mais caro, International Tuition, que eles chamam. Tem meio que uma inflação quando tu vai, tipo, indo para classes mais
mais altas é tecnicamente mais escasso, sabe? Tipo, tem menos professor que ensina, menos gente especializada. Uhum. Então, tipo, os créditos vão ficando mais caros. Tem que explicar o que é crédito? Acho que é uma boa. Então, lá nos Estados Unidos, a gente precisa de uma certa quantidade de créditos pra se formar. Tipo, aqui é meio que, tipo, tem uma grade de aulas fechadas, você tem que passar e tu vai se formar, certo? Lá, tipo, eles meio que decidem quem vai se formar por crédito. Então, tipo, tem aulas que são requeridas, logicamente, pra poder te formar com alguma coisa, mas, tipo, eu preciso de 128 pra me formar. Na UFAM é igual, aqui é igual. tem também. Acho que é o mesmo sistema. Aí, só que, tipo, eu tenho, acho que uns 90 desses créditos são de engenharia, eu faço engenharia mecânica, e esses 38 são de coisas gerais, que nem esse ano zero que o Hélio descreveu, a gente meio que tem que fazer matérias que são fora da nossa grade, de artes, de sociais. Tem, tipo, acho que uns 10 créditos que eles deixam, tipo, pra te fazer o que tu quiser. Fala, mano, tu tem que fazer o que tu quiser, tu não pode escolher não fazer nada, tá ligado? Tu vai ter que fazer 10 créditos. Mano, de alguma coisa é igualzinho no opcionais. UFAM. É igualzinho no UFAM. Os opcionais. As optativas que são obrigatórias. Que me dá uma raiva. Mano, mano, meu último ano na UFAM. Gente, eu quase surtei com esse lance de carga horária. Que lá é crédito, né? Aqui na UFAM era carga horária que a gente chama, né? Que são os créditos de carga horária. Sim, chama credit hour, é a mesma coisa. Então é igual. Tipo, eu tinha que formar... Mano, eu tava pagando 7 matérias no meu último período, e eu simplesmente descobri que uma monitoria minha que eu tinha feito, a professora contou todas as horas extras que eu fui, e fiquei lá ajudando ela a corrigir trabalho, e em vez de eu ganhar só 60 horas, ela me deu, tipo, 260 e poucas. Aí eu, caraca, mano, olha isso que caiu aqui. Eu mostrei pros meus amigos, ele, mano, vai tirar teu carga horária. Mano, eu saí de, acho que 5 matérias naquele período. Fiquei só fazendo 2 no final. Eu me safei na cagada, senão eu não ia conseguir passar direto. Eu tive problema com essas paradas aí que, sei lá, eles mudaram a grade, tipo, de currículo durante o decorrer de alguns cursos, entendeu? Então meio que mudaram a grade enquanto eu ainda tava fazendo a grade antiga. E aí, quando foram pedir os meus créditos, né, pediram com a grade nova. E, cara, foi um corre pra conseguir, tipo, isso foi com uma galera até, não foi nem só comigo. Pera, galera, eu tava falando de alguma coisa, o que era? Descrédito. Sim, aí fica mais caro, tipo, quanto mais, tipo, por exemplo, acho que aumenta uns 10%, eu diria, 15% por ano, tipo, o valor por crédito. E tem o fato de que o dólar aumentou, né? A gente paga em dólar. Aí quando eu comecei lá, acho que o dólar tava R$2,50, pô. Nossa. Tipo, menos de R$3. Aí, basicamente, tipo, efetivamente o valor que a gente pagava, tipo, dobrou e, sabe, foi um corre, comecei a correr atrás de bolsa lá. Inclusive, esse emprego, eu corri atrás dele, tipo, que eu tinha, que eu pagava, acho que ele, tipo, tirava uns 15 mil por ano da minha anuidade. Tipo, $15 mil por ano. Caraca. De moradia e comida. Aí, e ainda assim, tipo, ficou bem pesado, porque praticamente dobrou o preço que a gente pagava, sabe? Mas isso aí. Esse é um problema, né? Tu, tipo, tem que pagar em dólar. Já no caso do Hélio, ele paga em pesos, né? Então acho que é mais tranquilo. Depende. Quando eu vim pra cá, eu vim pelo Airbnb e eu pagava em real. Pagava no cartão de crédito em real. Eita. Só que... outra ilegalidade. Aqui na Argentina, quem vem do Brasil geralmente não faz câmbio pelo câmbio oficial. Porque pelo câmbio oficial é muito mais desvantajoso pro brasileiro. Imagina que no câmbio oficial agora, hoje em dia, tá R$16. 16 pesos. R$1, 16 pesos. No câmbio clandestino, que é onde todo mundo faz, tá por volta de 24, Você observa 25, que o Hélio é um malandro. Branco. Aí... Mas foi isso que eu vi mesmo, que tava mais ou menos isso aí. De 20 Não, 24, justamente. assim. E aí eu, pagando pelo meu Airbnb, eu pagava em real, mas quando convertia pro dono do meu apartamento, ele recebia muito, muito menos. Ele recebia por volta de 26 mil pesos. Quanto que é a conversão de peso pra real mesmo? Hoje em dia eu acho que tá R$1, 16 pesos. E no câmbio clandestino tá R$1, 24 para 26 pesos. Aqui é informação sem preconceito. Tempo real. E aí, quando começou a dar muita burocracia por causa da pandemia, o Airbnb começou a ser muito mais... cobrar muito mais dos donos do apartamento, cobrar impostos a mais pra cuidar por causa disso. Pra ter a segurança que você vai higienizar o apartamento, um monte de coisa. E aí, ele ficou assim... Sabe, não queria mais fazer, porque ele já não ganhava muito, ele ganhava 26 mil pesos. Ainda ficava pagando mais pro Airbnb, não sei o que. Só que eu acho que tem uma boa relação, sabe? Ele me ajudou em um monte de coisa, ele que me ajudou a tirar uma documentação pra poder pegar o meu RG daqui.
E ele me falou assim, olha, Hélio, eu não quero mais estar no Airbnb, eu quero sair dessa plataforma. Porém, eu não queria te perder como inquilino, sabe? Você é uma boa pessoa, eu não vejo nenhum problema. Você tá estudando, não quero te prejudicar nem nada, então eu queria conversar contigo sobre o que a gente pode fazer. Eu falei, olha, você pode criar um contrato da gente só entre eu e você, sem envolver o Airbnb, e eu te pago o mesmo valor que você estava recebendo antes. Aí ele, pô, mas tá ótimo. E aí foi muito melhor pra mim. Pra ele não mudou nada. Nem piorou, nem melhorou. Mas pra mim É melhorou muito. capaz de ter melhorado, antes né? eu Porque pagava- ele não tinha que pagar taxa pro Airbnb. É. Só que, tipo, imagina que antes ele recebia 26 mil pesos. Aí ele vai continuar recebendo. Ele tá recebendo 26 mil pesos e 500. Mas tanto faz, não mudou muita coisa. Uhum. Só que antes eu pagava 2 mil reais. Hoje em dia o valor tá R$1.000 que eu tô pagando. Uhum. Eu ganhei 50% de desconto. Só porque eu tô pagando em dinheiro com um contrato sem envolver uma plataforma. Porque justamente o câmbio não tá sendo na moeda oficial. Beleza, entendi. Só que aí o que acontece aqui na Argentina é por causa que como o peso tá muito instável por causa da pandemia, desde então, volta e meia ele cai, o valor dele, em relação ao dólar. Então muita gente tá aumentando o valor dos aluguéis. Eu tenho amigos que eles moravam numa parte turística de Buenos Aires, que eles pagavam por um apartamento de 2 quartos, mais ou menos, 30 mil pesos. A dona quer aumentar pra 50 mil, que é R$2.500. Antes eles pagavam, sei lá, 1.500, ela quer aumentar R$1.000. Então, tipo assim, é uma coisa que tá muito pesada, varia de lugar pra lugar. Mas, geralmente, quanto mais turístico, quanto mais perto do centro da cidade, geralmente é mais caro. Eu, por sorte, não tô pagando tanto assim. Mas eu vivo um pouco mais longe. E eu queria perguntar pra vocês quais foram os motivos que levaram vocês a decidir morar, na verdade não morar, né? Estudar fora. Namorar também, ué. Não é da sua conta. Isso confortável. Não, pera. Então, gente, acabou o episódio. Não, vai, o Abner fala primeiro e depois eu quero ver o Hélio de cada lugar que ele foi. Ai, gata. Caralho. Não, vai, o cara viajado tá aqui pra isso. Então vai, Abner. Cara, pra ser bem sincero contigo, eu não consigo lembrar o motivo exato que eu falei, caralho, quero estudar fora, sabe? Eu acho que foi meio que uma coisa que foi acontecendo, mas eu acho que foi... Não sei se vocês lembram de uma parada que tinha lá no colégio, que a gente estudava, que chamava High School, o Texas Tech lá, que, pra quem não conhece, que, tipo, a gente fazia umas aulas complementares do ensino americano, tipo, de história americana, literatura americana, essas porra que a gente não estudava no Brasil por motivos lógicos, e a gente se formava com um diploma americano e um brasileiro, de ensino médio. E, cara, eu decidi fazer isso, e, tipo, falei, cara, isso me ajudaria a estudar fora. Eu comecei a olhar em estudar fora e no decorrer do ensino médio eu comecei a querer muito sair do Brasil. Falei, mano, eu não aguento mais o Brasil, preciso de áreas novas. E isso foi, tipo, sabe, a melhor solução que eu encontrei, que ia vir com um diploma internacional também. Aí... Mas nesse caso aí eu acho que o Hélio foi mais inteligente, porque se tu queria áreas novas, o Hélio decidiu Buenos Aires. Não. Tá vendo, Ramos? É por isso que tu toma patada. Então, galera, acabou o episódio. Bora cancelar ele. Bora cancelar. Não, tá, voltando. Mas caraca, não acredito nisso. Abner, mas por que tu escolheu Michigan em específico? Tem algum motivo? Cara, lembra que eu te falei que eu apliquei pra mais de uma faculdade, pra 11 faculdades? Foi a que aceitou. Não, eu entrei pra 10. Aí... Caralho, dá um soco, devolveu aqui. Caraca. Eu só não entrei pra UCLA, no caso, que, tipo, era uma das que era na Califórnia lá. Pera, e Harvard? Tu passou pra Harvard? Não apliquei pra Harvard. Tá. Mas, tipo, teve... Mas aí, se ele tivesse aplicado? Passava. provavelmente não teria passado. Mas Vai, continue. teve... Aí, vendo assim, tipo, o tipo de ambiente, onde era e tal, eu consegui diminuir pra 4, que foi, deixa eu ver se eu lembro, Tulane, em Nova Orleans, Universidade de Washington, em Washington, caso vocês tivessem com dúvida, Michigan State, e qual que era a outra? University of Sunny Buffalo, que ficava em Nova York. Universidade de Washington foi a minha favorita, era muito bom lá, o ensino, tipo, era muito conceituada. Cara pra porra, decidi não ir. Aí, Sunny Buffalo ficava do lado das cataratas do Niágara, 20 minutos de carro. E, sei lá, eles não eram tão... Tipo, das 4 que sobraram, ela era que tinha um ensino mais sabe? Uhum. Aí, Tulane era uma faculdade menor em Nova Orleans. Eu não sei se vocês já viram ou, tipo, já ouviram falar de Nova Orleans, mas, cara,
A princesa e Lá o sapo, cidade meu inteira amigo. é uma festa, velho. É isso, sabe? Tipo, imagina isso acontecendo na tua frente o tempo todo, tipo, cassino, festival de música. Aí toda você, como uma semana. pessoa responsável, falou, mano, esse não é o meu ambiente. Eu falei, man, quero estudar. eu tenho certeza que se eu estudar aqui, eu vou largar a faculdade, eu vou aprender a tocar alguma coisa e vou entrar pra uma banda. Eu vou apostar minha tuition no cassino. Tá? Não quero essa tentação pra mim. Aí Michigan State foi a que tinha o melhor, sabe, equilíbrio entre, tipo, na época um preço acessível, mais acessível das que eu tinha entrado, e um ensino muito bom, que era na época acho que era a terceira melhor faculdade de engenharia mecânica do país. Aí eu decidi ir pra lá. E eu não sabia que tinha, tipo, na época que eu fui lá, tava no verão, eu não sabia, tipo, eu não tinha noção do que ia ser o inverno lá, sabe? Aí eu apanhei. Apanhei muito. Napoleão Abner, prestando mais. Cara, pra vocês terem uma noção, eu cheguei a pegar menos 40 lá. Nossa senhora. Caraca. Ok, Hélio, sua vez. Oi, o que você quer saber, meu bom? Mesma pergunta que a gente fez pro Avni pra você, amigo. Ai, então, como é que foi isso? Primeiro minha trajetória, assim, depois que me formei, eu tava literalmente perdido. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha vontade de fazer nada. E aí eu comecei a tentar fazer gastronomia, todo mundo lembra da minha época que eu tava começando a cozinhar muito. Ah, mas tu cozinha até hoje. Tentei fazer, É, que eu ia falar. tentei fazer gastronomia na faculdade tal, vocês sabem qual é, de Manaus. Só que o ensino era técnico e eu não me senti tão atraído. Comecei a estudar para fazer o Enem. Tu fez mais de um ano de gastronomia, não foi? Não, 6 meses. Pareceu mais tempo. 6 meses. Era tanta comida que parecia eu mais comecei a me tempo. interessar por gastronomia Foi, em pô. 2014. Lembra que tipo, eu comecei a voltar a ser teu amigo e eu ia pra casa e eu cozinhava isso, tudo? Shades. Sim, pô. Cara. Eu lembro. Mas é verdade, pô. Não tem nada de errado. Aconteceu coisas. Sério? Eu não sei dessas É coisas. uma relação do passado que a gente já superou. E aí, Continua. eu superei, você só não superei. E aí, Eu vou ser bem sincero, se eu lembrasse o que é, eu diria, mas eu não faço ideia do que era. eu, superado. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me envolver muito com gastronomia, me interessei e fui cursar essa faculdade. Só que em Manaus o curso era técnico, era só de 2 anos. A professora mandava a receita no e-mail e falava: vamos cozinhar essa semana que vem, prepara os ingredientes. E quando chegava no dia, era literalmente só a gente cozinhando, não tinha ensino de técnica, não tinha ensino Tipo, de... era uma aula de receita. Basicamente, e eu ficava pensando nisso, porra, se eu tivesse que aprender receita, eu continuava fazendo o que eu tava fazendo desde 2014, sabe? Tinha no YouTube. Pegando também. receita no YouTube, literalmente. E aí eu tranquei. Comecei a estudar pro Enem. Nesse meio tempo que eu estava estudando pro Enem, eu comecei um cursinho. Fiquei 2 semanas no cursinho, entrei na faculdade particular. Porque a minha mãe, ela tava com preguiça de ficar estudando pra fazer o Enem e tudo mais. Ela tinha planos na época pra se mudar pra Fortaleza. E aí ela pegou e botou logo na... Puta. Ai, perdão, desculpa de novo, cara. Só que, tipo, não era o mesmo curso. Eu comecei a fazer direito. Só que eu não gostava de direito. Eu odiava direito. Eu me sentia tão tipo, entediado de direito. Que eu nem tinha vontade de estudar. Eu literalmente ia pra aula, anotava coisas no caderno, nunca comprei nenhum vademecum, nunca comprei nenhum livro, nunca... O máximo que eu fazia era, tipo, ler na internet. Nem busquei PDF de livro. Nunca. Observas que o Hélio queria repetir pra mãe dele falar, tá bom. Não, eu era o melhor da turma. Caralho! Sabe o que isso diz? Faculdade particular. Não, mas isso que era o foda, literalmente. Tipo assim, Vai deixar ele falar assim de ti, Ramos? Pior que eu conheço uma galera de direito lá que agora tá muito bem, mano. Passou uns concursos foda. Mas aí, enfim, quando terminou o período, o primeiro período de direito, a minha mãe virou pra mim e falou bem assim: meu filho, eu decidi que eu não quero mais morar no Brasil. Porque não importa se eu saio de Manaus, ou se eu vou pra São Paulo, se eu vou pra Curitiba, se eu vou pra Fortaleza. O Brasil é perigo. Não importa pra onde eu vá, eu ainda vou me sentir insegura. E aí ela pegou e decidiu se mudar pra Portugal. Ela começou a pesquisar sobre residência para aposentados, começou a pesquisar como melhores zonas para morar, começou a pesquisar aluguéis, começou a pesquisar tudo para morar lá. E eu pensei, tá bom, mas eu não sei como eu posso transferir um curso de uma faculdade aqui de Manaus para Lisboa. Eu acho que não tem essa capacidade. E mais tarde eu descobri que até tinha, mas era como se fosse um serviço de intercâmbio. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe falou bem assim, então por que você não vai pro Canadá e fica 6 meses, 9 meses estudando por lá enquanto eu tô resolvendo isso foi depois? Nossa, na minha cabeça a cronologia tava errada. Foi depois da faculdade. Pode continuar, velho. E aí, foi nesse tempo que eu fui pro Canadá só estudar inglês. Eu passei 9 meses estudando inglês.
E aí, tipo, enquanto obviamente eu tava, tipo, pesquisando sobre o Canadá, sobre faculdades lá e tudo mais. E os preços lá eram um pouco mais acessíveis que eu acho que o dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, uma faculdade para um estrangeiro era $15.000 por ano. Enquanto acho que nos Estados Unidos é, tipo, muito mais. Só que ainda tinha preço de residência e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei pra minha mãe isso, ela falou assim, eu não tenho condição de te manter estudando no Canadá e você ir morando em Portugal. E aí eu desisti de estudar no Canadá, ainda mais porque eu tava pensando, de novo, em estudar gastronomia por lá, mas tipo, eu pensei, se não tem como, não tem como. Aí foi fácil desistir. E fui morar no Canadá, fui morar em Lisboa com a minha mãe. Lá eu comecei a trabalhar, fiquei trabalhando por mais ou menos 6 meses. Mas tu morava em Lisboa mesmo? Lisboa? Eu morava numa zona na província de Lisboa, não na cidade, mas na província de Lisboa, um pouco mais pro litoral, numa zona chamada São João do Estoril, que era dentro de outra zona chamada Cascais. Lá não é dividido por estado, é dividido assim por província, e dentro das províncias tem as cidades e tem as freguesias. É como se fosse, tipo, bairros grandes, sabe? Uhum. Tipo, por exemplo, tem Parque 10, tem Laranjeiras, tem Ponta Negra, é tipo isso, é freguesia. E nisso eu comecei a trabalhar lá, ter dinheiro e tentei fazer faculdade. Só que aí eu já tinha desistido de fazer gastronomia, porque enquanto eu tava trabalhando como garçom, eu via o quanto os chefes se estressavam, eu via o quanto eles gritavam, eu via o quanto tinha briga, eu via o quanto assim, as pessoas faltavam morrer de tanto estresse que tinha na cozinha. E eu pensei, cara, eu não sinto vontade de viver assim, sabe? Eu não sinto vontade de seguir uma área que eu tô todo momento estressado. E aí eu desisti. Tentei fazer psicologia, só que eu não conseguia manter o meu trabalho e o curso ao mesmo tempo. Eu acabava, tipo, faltando aula, eu acabava chegando atrasado no meu trabalho, eu acabava me prejudicando muito mais fazendo as duas coisas do que focando só em uma. E aí eu desisti de fazer a faculdade de novo. Terceiro curso que eu tranquei até agora. Até agora. E foi quando... Até agora. Isso no período de 2 anos, mais ou menos. Aí. E aí, quando eu tava lá trabalhando, eu fiquei sabendo por essas pessoas que eu já comentei aqui, que me informaram sobre a Argentina, e o método de ensino, e o método de ingresso. E eu pensei, cara, por que não? E quando eu passei no exame de espanhol, eu decidi, então por que não fazer medicina aqui? Se eu tenho a oportunidade de estudar isso, por que não? Aí tu fez e tu tá gostando? É um pouco pesado. É muita matéria. E o método da faculdade é ensino muito independente. Você estuda tudo da matéria e tem uma aula por semana que eles vão tirar suas dúvidas. É basicamente assim. Então é um pouco pesado, mas tipo, eu tô gostando. É uma boa faculdade e acho que só de você ter a possibilidade de, tipo, se não der certo, eu faço outra. E tá tudo bem. Né? Porque sabe? você está na Argentina. Porque justamente não tem vestibulares. Se eu quiser fazer outra, eu desisto e faço outra. E tá tudo bem. Olha o privilégio do cara. Caralho, isso aí realmente é um privilégio grande, velho. Né? E que... Pode falar. Eu vou falar também, então. E a gente tá caminhando pro final do programa e a gente tem mais 2 pontos que a gente teria de tocar com vocês. Um deles é, como que tá os planos de vocês, como que estão os planos de vocês para o pós-formatura? Tá ligado? O Abon já tá um pouco mais próximo, né? Então imagino que ele já deve estar com algo mais traçado, ou não. E o Hélio ainda tem não, acabei de pensar. E mais 7 anos. o Hélio ainda tem um tempo aí pra decidir o que ele vai fazer. Mas, por enquanto, como é que tá? Vocês pretendem voltar pra cá de uma vez? Ou pretendem ficar por aí, cada um? Como é que tá? Então, meus planos mudaram um bocado por causa de acontecimentos, tipo, relativamente recentes. Acho que todo mundo aqui sabe que tipo, minha mãe ficou internada com Covid um tempo e tal, só um mês na UTI, e agora ela tá sem andar ainda, tipo, tá se recuperando. Então, quando eu me formar, eu pretendo passar um tempo por aqui, por Manaus, ajudando eles a tocar as coisas, até eles estarem em uma posição que eles conseguem fazer sozinhos, tipo, não precisam mais de ajuda. E depois eu vou ver o que eu quero fazer. Meu objetivo mesmo, eu tenho uma especialização em energia e eu queria trabalhar com energia renovável, energia limpa. Então, quando fazer eu tiver carro elétrico, Abner. mais livre, sim, carro elétrico, eu gosto muito de energia solar. Quando eu tivesse mais livre pra ver o que eu quero fazer, eu ia correr atrás disso. Vou ainda, pretendo, no caso. Mas é isso, tipo, mudou muito, então eu tô meio que, sabe, tá tudo incerto. Então eu tô mais vou fazer o melhor que der e vendo o que dá. E esse é o plano. Tá certo. Bom plano.
E você, Hélio, por enquanto, pretende... Porque tem essa parada de medicina, por exemplo, se tu se formar aí, tu pode voltar de boa pra cá, não tem, tipo, um teste que tem que fazer e tal? Então, para exercer o diploma, para poder exercer a profissão de médico no Brasil, sendo formado aqui na Argentina, você tem que passar por uma prova de convalidação do seu diploma. E é relativamente ok, sabe? Tem gente que demora um pouco pra passar, mas tem gente que passa de primeira, depende de cada um. Legal. Só que eu não tenho plano de voltar pro Brasil agora. O que acontece é que a Argentina ela tem um convênio com a Espanha. Então, o meu diploma ele é válido tanto aqui como na Espanha. No momento que eu me formar, eu posso aplicar para uma prova de estágio em um hospital espanhol e fazer minha residência lá, fazer o meu estágio lá, fazer especialização, tudo em solo europeu. E ficar mais aí já é viajado ainda. Porra, aí sim. E aí eu já aproveitava de lá pra ficar mais perto da minha mãe. E continuar morando em Portugal. É verdade, é um plano bacana. Inclusive é só umas 8 horinhas de carro. Da Espanha. 1 hora de avião. 1 hora 6 de carro. Mas quanto à especialização, eu não tenho nada na cabeça ainda, porque é literalmente muito abrangente. E como eu disse, eu literalmente eu vim pra cá por... Olha que coisa escrota de se falar. Eu vim aqui fazer medicina por falta de opção. Nossa. E aí não tem nenhuma área assim que me chamou muita atenção ainda, né? Mas porque eu não consegui ver nenhuma área da medicina assim, propriamente dita ainda. Eu tô vendo só o geral, agora, né? anatomia, essas coisas assim. Mas eu tinha. Mas eu é tinha normal, mano. pensado, Muita por gente se exemplo, decide no meio do caminho. Sim. Eu tinha planos em fazer área clínica, de atendimento clínico, não era cirúrgico, e voltado pra talvez oncologia. Pra tratamento de câncer, algumas coisas. Mas, de novo, se eu depende, porque se por exemplo, eu fazer oncologia, vai ter alguma hora que eu vou ter que fazer uma cirurgia de remoção de algum órgão pra poder tratar o câncer, coisas assim. Então eu tô vendo muito ainda isso. Isso me lembrou, não sei se tem alguma coisa do tipo aqui, mas uma parada que eu achei muito legal quando eu entrei nos Estados Unidos, eu conheci um pessoal que tinha o curso, tipo, não decidido ainda. Lá eles, tipo, durante os teus primeiros 2 anos, se tu quiser, eles te deixam fazer qualquer matéria que tu quiser. E tu só precisa, tipo... E depois decide a major? E depois tu decide qual que tu quer. Caraca, isso aí é legal mesmo. Isso deveria ter Nossa, aqui, mano. isso devia muito ter aqui. Sai daqui do ensino médio, tipo... Nossa, todo mundo sai perdido aqui. Aí, por exemplo, se tu se identificar, por exemplo, caralho, eu já sei que eu quero fazer alguma exata, aí tu faz física, faz essas paradas e, tipo, boa parte dessas coisas que tu faria, assim, tipo, de introdução, já contaria pro teu currículo. Caraca, isso é muito interessante, isso podia ter mesmo. Tá aí uma ideia para os representantes que estão escutando a gente. Alô, Mas é que o Brasil é uma aposta. E pra terminar de vez, tipo, seria bom vocês darem conselhos pra galera que tá querendo estudar fora e tal. O que vocês podem aconselhar? Assim, um conselho principal, assim, uma coisa que vocês... Se vocês pudessem falar com vocês do passado, vocês diriam. Caraca, cara, foi longe. Alô, não bebe. Aquela parada. Siga a lei. Não. Não, isso não. Isso foda-se. Isso aqui, esse episódio. Esse episódio foi Isso é pra um demais. lado ilegal, mano. Pois bem, vá. Deixa eu pensar. Cara, foi uma parada que eu relutei no começo, mas, tipo, mantenha a cabeça aberta. Tipo, é um mundo completamente diferente, quer queira, quer não. Eu falo sem sombra de dúvida que eu mudei. Tipo, você me conhece há muito, muito tempo. Eu mudei muito, muito do que eu era antes no médio porque eu sou agora. Sim. Muito. E isso foi muito porque eu chegava lá e eu via coisas novas e eu falava, porra, eu vou dar uma chance. Tipo, eu vim pra cá pra sair da minha zona de conforto e eu vou dar uma chance pra essas coisas novas. E com isso, tipo, eu saí do ensino médio, eu diria, bem conservador, e eu fui me envolvendo mais e mais com justiça social, fui conhecendo uma gente, tipo, muita gente diferente, tipo, de todos os lugares e de todas as histórias, e hoje em dia eu diria que eu sou uma pessoa completamente diferente, e eu me arrependeria muito se eu não tivesse me dado essas oportunidades de viver tudo isso enquanto eu tava lá. Então, se joga de cabeça, pula pro abraço depois, vendo o que dá. Cadê? Que fofo. Que profundo. Belas palavras. Quase chorei. Por que não chorou? Por que não chorou então, cara? Vamos hoje, né, mano? Eu tô... E aí, Hélio? Oi. Meu conselho, pô. Primeira pergunta. Cara, eu não sei. Eu acho que, tipo, se eu pudesse dizer alguma coisa pra mim do passado, e pro eu do passado, e pra qualquer pessoa que estiver ouvindo que estiver, sei lá, perdida em o que fazer da vida, eu diria que tá tudo bem não saber, sabe? Tá tudo bem você ter dúvida, tá tudo bem você não ter certeza sobre o futuro, porque ninguém sabe. E eu acho que o importante é você sempre estar disposto, como ela falou, a novas coisas, a novas oportunidades, a novas experiências.
e que uma hora a gente se encontra, sabe? Eu nunca sonhei em vir pra Argentina estudar. Eu sempre pensei, sei lá, que nem o Abner, tipo, pensei nos Estados Unidos, pensei em fazer alguma coisa na UFAM, em ficar no Brasil. E surgiu a oportunidade de vir pra cá e, tipo, tá sendo minha vida, eu tô gostando muito, e tá sendo, tipo assim, o que eu tô almejando pro futuro. Mas, de forma alguma, foi algo que eu planejei. Então eu acho que, tipo, se eu pudesse dizer alguma coisa pro meu do passado, é só tá tudo bem não saber por agora, que uma hora a gente se encontra. E é isso, sejam bem-vindos ao quadro sem nome, que a gente não definiu ainda. Sem nome. Então vamos lá. O que vocês têm pra contribuir hoje? Vamos começar com os convidados. Vai. Uma parada que aconteceu comigo essa semana foi que eu achei que um dos meus cachorrinhos tinha morrido. Eu fui almoçar na casa da Esther e minha mãe me ligou chorando, falando a Violeta, que é a minha arquezinha, deve ter... Acho que ela tem pouco mais de uns 2 quilos. Ela tinha caído e tinha morrido. Aí eu fiquei muito nervoso, saí correndo. Ela caiu saí correndo, tirei 7 minutos do Adrianópolis até Ponta Negra. E quando eu cheguei no veterinário, ela tava bem, tava acordada e só tinha desmaiado e tinha sido susto. Só que aí depois eu vim descobrir a história, que ela caiu de cima da mesa enquanto tava tomando banho. E não era pra ter assustado, tá ligado? Porque a Violeta caiu do segundo andar de casa já. Tipo, sobreviveu. Achei que tinha acontecido de novo. Aí quando falaram que foi da mesa, eu falei, ela caiu do segundo andar já, tá tranquila na mesa que não vai pegar ela. E foi isso, foi meu susto da semana. Caralho. Caraca. Hélio? O Hélio, velho. Cara, não sei. Eu acho que eu vou contar da primeira vez que eu dei um PT em Portugal. Cara, relevante, vai. Porque, tipo assim, Portugal, em Lisboa é uma cidade antiga, durante o dia é uma cidade muito turística. Só que durante a noite é uma cidade completamente diferente, de verdade. Enquanto de dia você tá vendo arcos e monumentos e castelos, de noite você tá, tipo, mijando na rua por um monte de... É muita coisa assim, tipo assim, tem uma rua, é literalmente um monte de barzinho bem fuleiro, uma cerveja barata, uma bebida barata, e tipo assim, só pra você ficar bêbado rápido. E aí teve uma vez que eu fui pra uma boate com uma amiga minha muito querida, que eu chamo de prima, de lá. A gente tava começando a beber e tudo mais, eu tava ficando mais louco. Eu já tinha vindo de outro bar pra essa boate, já tinha bebido lá. E aí teve um momento que eu conheci o barman, eu falei bem assim, posso falar o nome dele? Eu não sei se ele vai. Eu falei assim, Rodolfo, me dá 3 shots. Rodolfo? Esse é um ótimo nome. O nome dele é Rodolfo. Isso é um ótimo. Aí eu falei, Rodolfo. Eu conheço o Rodolfo, não vai ficar feliz não, hein? Conhece ele mesmo? Conheci por lá, eu conheci. Eu conheci mesmo. Ele conheceu mesmo, caralho. Eu conheci mesmo. Realmente conheceu? Eu lembro que não é possível. Ele foi pra Lisboa, ele conhece. E aí eu falei assim, Rodolfo, me dá 3 shots, qualquer coisa que você tiver aí. Aí eu peguei, paguei 15 euros, porque tava 5 dólares de deu shot. 3 tiros e foi embora. Exatamente. Foi quase isso. Ele me deu 3 shots de absinto. Nossa. Minha nossa senhora. Assim eu senti o cheiro, eu falei, não, vou passar mal. Vidrex. E bebi. E bebeu, tá Não, ligado? e bebi. Cara, esse foi o primeiro dia que eu dei PT e que eu fui expulso da boate. Porque, tipo assim, no momento que eu tomei, eu fiquei tonto. Eu lembro de sentar no palcozinho que tinha lá dentro e apagar. Eu acordei no dia seguinte no sofá da minha prima. Sem lembrar de nada. E ela me falou depois que, tipo assim, no momento que eu sentei no palco, eu virei pro lado e caí no colo de uma pessoa que tava do meu lado. E aí, tipo assim, a pessoa, ei, o que tá acontecendo, não sei o quê. Aí a gente começou a conversar, eu bêbado, não lembro de nada disso, a gente começou a conversar. E aí quando ela virou de novo pra ver como é que eu tava ficando com essa pessoa. Oxi! Eu não lembro de nada disso. Aí eu apaguei de novo, e aí o segurança veio e me expulsou, porque eu não podia ficar dormindo no palco, né? E aí isso... realmente era. Cara, velho? a gente paga pra isso. Pode nem mano. dormir no palco. Caraca. E aí ela pegou, foi embora junto comigo, ela pegou minhas coisas e tudo mais. E só que, tipo assim, eu tava apagado, ela começou a me arrastar pelas ruas de Lisboa. Tipo assim, eu andava uns, sei lá, 10 passos, eu caí no chão de novo, apagado. Aí a gente pegou o ônibus e eu dormi no meio do caminho.
ela foi me levar pra casa, ela pediu pra me dar sua senha pra eu ligar do celular, pediu pra chamar tua mãe, não sei, alguma coisa. E eu falei assim, e eu não lembro de nada disso, eu lembro só de acordar no sofá dela. E ela me gravou falando a senha. Aí eu falando assim, 2, 3, 4, que não tem nada a ver com a minha senha. Só comecei a contar os números. E foi isso. Foi tipo o primeiro PT, a primeira vez que eu fiquei. Que eu fui expulso de uma boate. E a. Foi isso aí. Cara, eu não tô. Na Europa é isso aí. Europa é pra isso. Mano, Eu é não- muito assim. Se vocês forem pra Portugal, vocês vão ver. Tipo assim, que Lisboa de noite é muito isso. Cara, eu não sou Caraca. velho, mas é cada coisa que eu olho pra trás e pensava, caralho, por que que eu fiz isso? Como é que eu sobrevivi a essa porra? Você já tem contado de quando tu foi preso no México. Essa é uma história pra outra ocasião. Outro podcast. Outro É outro episódio. episódio. Peça o abão Calma, aí quem é que pra outro vai agora? episódio. Não, eu fiquei até com vergonha depois disso, dessa história, porque eu acho que, sei lá, né? Na minha? Não, é porque a minha história vai ser muito mais fraca comparada com a tua. Ah, relaxa. Não é uma competição, Ramos. Para com isso. Olha o cara Conta de querendo- quando. querendo ganhar a quando roubaram história. Conta de quando roubaram o teu CCC. Meu TCC? Ah! O cara, indiretos, eu gostei. Eu vou Não deixar foi isso assim? quieto. Não, Eu fiquei sabendo que foi assim. foi algo assim, foi perto disso, não Foi foi? algo assim, Tá, é. pô. Mas eu vou falar que essa semana, pela primeira vez, o meu cachorrinho, ele provou iogurte. Eu fui Eu não Essa é a sabia história do que. cara. Eu não sabia que cachorros podiam comer iogurte. E podem? A veterinária falou pra eu dar um remédio pra ele que ele não tava comendo com um pouquinho de iogurte natural, daquele sem açúcar, sem Pera aí, nada. Ramos, aquele como é que ruim. tu fala iogurte? Iogurte. 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 É iogurte ou iogurte? Iogurte. 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 Enfim, aí era Iogurte. aquele natural, mano, azedo, ruim e tal. Ei, calma. Ei, não fala assim do iogurte não, man. É, mano, mas é ruim. Eu tive que comer depois, né, pra não desperdiçar. Aí Pra eu não tive que desperdiçar a botar ração, açúcar. tá ligado? Aí eu misturei com a comida dele e tal. E lá, Aí tu comeu. Ah, eu pesquisei no Google também, né? Porque eu fiquei meio assim, caraca, cachorro pode comer iogurte? E aí? Não, aparentemente pode, faz bem até. Caralho, o Ramos não confirmou. Tá? Ele falou, será que essa veterinária sabe do que ela tá falando? Não, mas porra, eu nunca tinha visto isso. Mas aí ele gostou pra caramba, e era isso a história. Eu achei uma ótima história, Uma Ramos. história maravilhosa. Obrigado. Eu achei interessante. Então, Eu quero eu, fotos. qualquer dia eu vou dar iogurte pro Ozzy. É. Natural, Já pensou? tá? É isso que tá faltando pra ele sossegar? Mas assim, eu ainda fiquei olha aí. meio. Eu ainda fiquei meio com o pé atrás, então eu não dei muito, eu dei bem pouco, assim, porque vai que. Sabe, tipo, uma parada que eu tava pensando quando eu queria saber se, tipo, podia dar queijo pro cachorro, é que a maioria dos cachorros, tipo, muito cachorro, eles são intolerantes à lactose também, então esse é o problema, tá ligado? É um problema que, tipo, o mano que come, tipo, fode o intestino deles. Ah, E já pensou, mano, teu cachorro intolerante à lactose, aí tu descobre desse jeito? caralho. Nossa Aí eu senhora. vou botar a culpa na veterinária. Né? Mas ela liberou. Ela Não, você ela vai vir, recomendou, ela vai nem vir liberou, aqui em ela casa recomendou. limpar essa porra. E aproveita e manda a conta da lavanderia do tapete. Que ele vai Sou eu agora? E aí, Sou eu, né? Luffy? É você, Sou eu? Luffy. Então, mais uma vez eu vou de recomendação de um documentário dessa vez. Cara, todo culto, mano. A gente falando de cachorro. Não é um ET. documentário mega curto, não. Eu acho que ele foi lançado em 2019 ou 2020, não lembro bem agora. Mas enfim, é relativamente recente, que é o documentário Last Dance, sobre o Michael Jordan. Não sei se alguém já assistiu aqui. Ah, Ah, eu vi tu falando disso no Twitter, tava empolgadinho. Cara, é muito bom, é muito bem produzido. Mas tu tá ligado que teve treta, né, disso aí. Sim. Justamente também isso é um dos elementos que faz ser muito bom, porque, tipo, os jogadores dos Bulls naquela época eram mega polêmicos, então algumas histórias, nem todos eles que foram contados no documentário, nem todos eles atestaram como verdadeiras e tudo mais. São relatos deles, mas que tem muito ali de ficção no meio, porque os próprios não gostam de contar muito como era também. Enfim, tem muita polêmica envolvida, não tem só basquete, tipo, pra quem tá achando, mas é um documentário sobre esporte e tal. Não é um documentário totalmente sobre esporte. Tem muita coisa fora do esporte. Inclusive a história de vários jogadores desde a infância. É muito legal ver tudo que envolve a NBA, não só o basquete em si. Mas é isso, fica aí minha recomendação. Pra mim, 10/10. Eu vou Olha, assistir isso aí Olha também. lá. E agora o Era momento o que todos Daniel. esperavam. Agora. Vai, Dani, brilha, Não, garoto. eu vou ser sincero aqui. Você consegue, eu Daniel. não tinha um tema pra falar.
Aí eu comecei a pensar em tudo que eu podia falar. Eu falei assim, caraca, mano, o que eu estou assistindo no momento? Bora ver. Aí eu só lembrei, Jujutsu Kaisen toda sexta, Jujutsu Feira. Não tem mais Jujutsu Feira, acabou. Não tem mais feira. Agora era... Aí depois tinha o quê? Attack on Titan todo domingo. Não tem mais Attack on Titan todo Acabou domingo. também. Então a única coisa que eu tenho pra falar que eu tô assistindo no momento é Falcon e o Soldado Invernal, né? O Falcon e o Soldado Invernal. Que é... Tá bom, gente, eu parei de ver no primeiro episódio. Pois é, Tá legal, tá bacana, muito interessante. Só que é outra vibe, né? Se tu comparar com o WandaVision, não dá pra comparar, porque o WandaVision já é uma outra coisa que não tem nada a ver. Então é um plot totalmente são bem diferente. E parece que teve regravação, eles cortaram um monte de coisa do Falcão e o Soldado Invernal, porque parece que o tema original, um dos plots era sobre vírus. Aí, Foda, e no né? meio do negócio estavam produzindo e começou a pandemia e eles tiveram que tirar todo esse plot. Por isso que tem uns episódios, acho que do episódio 3 do episódio 4, que a história tá meio jogada lá e tu fica, mano, tá meio estranho. Tá legal, mas tipo, tá meio estranho. Porque, tipo, por mais que seja estranho, a produção é tão foda que parece um filme. Então tu fica entretido. Sim, Parece eu fiquei percebendo isso, que, tipo assim, até no WandaVision, tipo, tinha uma produção muito boa. Não, tanto quanto no é Falcon. muita grana que tem a ver. muito Mano, melhor. o braço do Soldado Invernal, né, do Bucky lá, é absurdo aquele CG, mano. Eu fico perplexo com todo episódio, mano. Não, e digo mais, tá melhor que todos os outros filmes que ele apareceu. Eu acho que eles deram, tipo, deram muita grana pra fazer aquilo lá. Mas, além disso, eu trouxe esse tópico, né, e eu queria falar agora de cachorro, porque vocês falaram de cachorro, então eu quero me meter no tema de cachorro. Porque eu lembrei que vocês falaram de cachorro comendo iogurte, cachorro comendo queijo, e eu lembrei que a minha falecida cachorrinha Lilica, que descansa em paz, ela era muito doidinha, né, mano? Ela gostava de subir em cima da mesa pra roubar comida. Então a gente sempre tinha que colocar as cadeiras bem juntas na mesa pra ela não conseguir subir. Aí teve um dia na Páscoa, mano, que a gente comprou um monte de ovo de Páscoa, mano, e a gente colocou tudo em cima da mesa. Aí alguém esqueceu uma cadeira lá, tipo, um pouquinho pra fora. Cara, ela subiu na mesa e ela comeu um ovo inteiro. A gente chegou, ela tava toda lambuzada de chocolate e ela tava elétrica. Ela tava correndo de um lado pro outro pra casa, mano. Ela corria, subia no sofá, subia a escada, descia. E a gente falou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí que a gente descobriu que cachorro não podia comer chocolate. A gente nem sabia disso, mano. Cachorro afinado, né? Não, a gente nunca tinha dado chocolate pra mas ela. eu achei que eles morriam se comessem chocolate. Não, pois é, muitos anos depois me falaram que eles morriam, mas ela não morreu, ela só ficou elétrica. E se cagou toda. É porque... Caralho, não tipo era um cachorro. veneno, mas eu acho que não sei. Dizem que é um veneno pro cachorro. Era um guaxinim, tá ligado? Ela era uma ovelha. Ela era uma ovelhinha, pô. Ela era uma Tanto poodle. que recomendam ter carvão ativado em casa. Pra dar pro cachorro caso ele coma. Ingestão de Sério? Pra ele chocolate comer? também. Tem, porque o carvão ele absorve qualquer veneno que tu tiver. Tipo, se um cachorro tá envenenado, tu dá um carvão, esse carvão aí pra ele. Ativado. Carvão ativado. Tu dá pra ele e ele absorve o veneno, aí o cachorro não morre. Caralho, como assim? Não, mas aí depois tu leva no veterinário. Sim. Mas carvão me parece muito mais... Carvão Carvão ativado, não é só carvão. Carvão ativado, cara. O cara é engenheiro, aquele mano. O carvão de cara é churrasco. engenheiro. É um vegetal, tá ligado? Sei lá, não, mas tipo... eu não sei, é diferente carvão ativado de carvão que a gente... Não tenho ideia, eu só sei que o nome é carvão ativado. Um é desativado e o outro Não sei o que é ativado e o que é desativado, Quando ele mas tá ligado, ele é comestível, tá ligado? pô, tu vai lá e liga Ó. na tomada. Tá ativado. Carvão ativado, ele em brasa. Então é isso aí. Eles vendem assim, tá? Aí, é isso que eu tinha pra Pede carvão falar. ativado, eles dão. É isso. É, Bah, foi uma boa, Zé. Parabéns. Obrigado, cara. Eu me esforcei muito. Mas é isso, então. Olha! Então é isso, O cara falou igual. E assim a gente termina o episódio de hoje. Falou, galera. Até a próxima. Valeu. falou aí, galera.